Salve, salve, minha gente linda, como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias, seus envolvimentos. E eu tô aqui com um cara que veio lá de Curitiba e há um bom tempo já vive aqui em Portugal, nas terras lusitanas, e tem já construído história por aqui. Mas ele é pai, empreendedor, vem da área da barbearia também, o cara é humorista, o cara é escritor, o cara é da comunicação, ele é um misto de muita coisa aí, tá bom? Mas, com certeza, quando eu jogar ele na tela, você vai conhecer, porque ele já tem, né, feito um bom trabalho aqui em Portugal e é conhecido no TikTok, no Instagram, no YouTube. Eu não sei, que eu não acompanho no YouTube, mas no Instagram foi o meu primeiro contato com ele. Mas já quero apresentar para você aqui ele, o Patrick. Já dá bem-vindos ao Patrick ou é Dom? Como é que é, Maltinha? É Dom Patrício, né? A malta vai me conhecer como Dom Patrício. Eu sou o Patrick aí. Meu nome é Patrick, né? Mas as pessoas me conhecem como Dom Patrício por conta do trabalho que eu faço na internet, né? Muito poucas pessoas me conhecem como Patrick. Eu acho que é minha mãe e minha irmã. Geralmente a família chama assim, né? Acho que nem a família me chama de Patrick. Me chama com uns apelidinhos aí que eu não vou revelar aqui pra não vazar na internet. Então, cara, que legal. Que bom te conhecer, né? Poder estar compartilhando aqui um pouco da tua história aqui na nossa mesa do Falando Sério Podcast. Pô, eu que agradeço, Murilo. Ele já tinha falado comigo já tinha um tempo, mas eu não tava numa vibe ainda de falar em podcast e tal. Eu tenho evitado bastante coisa, entendeu? Tem fugido um pouco da mídia? O que é que aconteceu, fugido, cara? Por que você tem fugido assim? Às vezes, eu vejo muito caso de pessoas, né, que tá ali intenso, criando conteúdo, e o pessoal abraçando e muita coisa, mas de repente o cara dá uma murchada, e nem é por questão de audiência, é a pessoa mesma em si, é uma reflexão. O que aconteceu contigo? Foi isso? Foi uma autorreflexão? O que é que aconteceu? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que nós somos feitos de fase, né? Eu acho que tudo na vida é feito de uma fase, respeitar que para tudo tem um tempo, né? Então, eu acredito que eu tenho que entender qual é a minha importância e a minha valia na vida das pessoas, para que eu não seja apenas uma figura de entretenimento que a pessoa vai simplesmente quando quer sorrir um pouco, ou distrair, ou compartilhar meu trabalho, sem uma profundidade maior, né? Então eu acredito que eu tava nessa fase de encontrar o meu verdadeiro propósito. Ah, cara, isso é interessante falar isso, porque hoje é o que se fala direto isso, né? A questão do propósito. E você, já encontrou isso ou está na busca ainda desse propósito? Já sabe qual é o propósito do Patrick? Pô, eu acredito que sim, eu acredito que o que eu criei na internet, ele é uma versão muito boa daquilo que se espera de alguém que migrou, né? Meu conteúdo é mais para imigrante, pessoa que migra, falar um bocadinho da cultura de Portugal, então, de uma forma um bocadinho mais descontraída, estás a perceber? Então, ou seja, esse jeito que eu apresentei o Brasil para os portugueses e o jeito que eu apresento Portugal para os brasileiros, ele tem uma representatividade muito grande pelo fato de eu saber aquilo que eu influencio, né? Porque se você fosse pesquisar quando eu comecei, quase ninguém fazia isso. Mas quando foi que você começou? Cara, quando foi o início desse... Eu comecei, na verdade, muito poucas pessoas sabem, mas eu faço vídeo desde 2013 na internet sobre Portugal. Eu acho que eu fui o primeiro, eu acho que eu destruí um pouquinho a internet quando eu comecei a fazer compra em mercado e fazer comparação, porque eu fui o primeiro cara a fazer isso na internet. Em 2013 ainda não tinha ainda o Instagram. Você era YouTube, cara. Eu tinha um canal no YouTube. Facebook também já usava? Não. Facebook, não. Eu usei mais o YouTube na época, né? Então eu queria ser youtuber e tal. Então, os vídeos, como tinham poucas pessoas falando sobre Portugal na época, os vídeos viralizavam muito. Porque você acabou passando a ser uma referência, né? Nisso que representa. Infelizmente, cara, nem que seja pra mal, português né? brasileiro, né? Tem nenhuma raiz aí que é interminável. Exato. Ou seja, hoje você vê todo mundo indo no mercado fazendo compras. Compras com 10 euros, quanto vale? Talvez agora, nesse período, talvez nem tanto, porque as coisas não estão baratas como era. Há 3 anos atrás, quando cheguei aqui, realmente tinha, né? A gente pegava aqui 150 euros, nossa, fazia uma compra. Não, mas olha, quando eu comecei a fazer vídeo, 50 euros você enchia um carrinho. Olha aí. Então, era bom mostrar a realidade. Só que muitas das vezes, existe uma complexidade muito grande quando você fala sobre Portugal, entendeu? Porque as pessoas entendem que você, quando fala bem de Portugal, ou quando faz uma comparação, você tá romantizando Portugal. Isso acaba sendo um perigo muito grande.
Entendeu? Isso acaba sendo algo que pode destruir muitas famílias, muitas vidas e muitas pessoas, né? Desde que você tá aqui, quantas pessoas você já viu que voltaram frustradas, saem falando mal de Portugal e tudo isso? Por quê? Infelizmente, Por né? conta de influencers que não sabem qual é o seu verdadeiro propósito, porque eles só se preocupam com visualização. E eu tenho me preocupado com isso porque, desde que eu vim para aqui, eu comecei a pesquisar Portugal em 2019. Eu tive uma conexão muito boa com portugueses em 2019 lá no Timor-Leste. Uhum. Então, lá no Timor ainda tem muitos portugueses lá no Timor-Leste. Aí, quando eu voltei e regressei ao Brasil, eu falei, por que não conhecer Portugal? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu meio que perdi a identidade. Como eu sempre trabalhei na comunicação, sempre fui envolvido no meios políticos, artistas e tudo, mas eu voltei num pensamento assim, dizendo, pô, isso não é mais a minha vibe, isso não é mais a minha área, mas a comunicação está no sangue. Então, vamos pesquisar Portugal, é a mesma língua, né? Vamos ver qual é a cultura lá, como que é, e comecei a pesquisar. Então, quando eu vim para aqui, logo após a pandemia, eu me identifiquei. E hoje eu me sinto em casa, apesar de nem ter 3 anos ainda, mas eu me sinto em casa vivendo aqui em Portugal. Você está aqui há quanto tempo? Eu tô aqui basicamente desde 2013, né? Desde 2013 eu nunca mais voltei. E eu acho muito incrível hoje entender o porquê que eu imigrei. Porque por muitos anos não havia muita explicação, né? Por que um jovem daquele jeito? Eu vim de Curitiba, né? Todo mundo olha e fala, você é de Curitiba? Ah, por que você deixa Curitiba? Curitiba é legal, né? Então, na verdade, depois de certo tempo, eu comecei a entender que havia um propósito, né? Para deixar o Brasil. Muitas pessoas encaram a imigração como uma fraqueza. Imigrar não é fraqueza. Imigrar é sinônimo de coragem e determinação. É deixar sua zona de conforto para o desconhecido, em prol de uma liberdade não só para você, mas para aqueles que te rodeiam. Porque se você soubesse o quanto você influencia nas pessoas e motiva nas pessoas, mesmo sem ser um influencer, simplesmente por ter entrado naquele avião e deixado o seu país, você mudaria a visão que você tem. Então eu acredito que a minha imigração e a imigração de qualquer pessoa, ela não é simplesmente algo para você mudar de vida, mas para mudar a vida de outras pessoas a respeito de muitos assuntos que elas não conseguem se desvencilhar. Cara, isso aí é um corte milionário aí. Que isso, cara? Isso é um corte milionário. É porque é o seguinte, realmente a gente acaba incentivando pessoas. E infelizmente tem pessoas também que acabam influenciando de forma irresponsável. Exato. Porque tá vivendo uma realidade aqui e quer passar facilidade. Mas às vezes o que é fácil para mim, para outros não é. E o que aquilo é que talvez também é difícil para mim, para outro não. Então muita gente me procura, como é que tá aí, como é que você tá, o que é que você tá fazendo. Cara, a minha realidade é uma, a tua é outra. Então estuda, pesquisa, pensa o que você quer fazer, onde que você quer posicionar, em que área você quer trabalhar, como você quer viver. Então é diferente. Então o Patrick, ele veio em uma outra junção, em um outro pensamento, em outra linha, né? Mas chega aqui, as coisas mudam e você tá bem compartilhando. Como você tá sempre ativo na internet, você acaba compartilhando o teu dia a dia, a tua vida aqui, mostrando aquela maravilha. E outros falam, nossa, eu vou pra lá, vou ter a mesma vida do Patrick. Exato. E não é. É porque muitas pessoas, elas veem o seu estado, eles veem a sua estabilidade, mas eles não estão nem aí pra sua história. Eles não querem nem saber quantas chibatadas você tomou. E sem falar que tu também não mostra também as chibatadas. Exato, cara, mas... Você vai mostrar mais a parte, né, mais agradável. Exato. Os teus momentos de choro, teu momento ali de solitude, você não compartilha às vezes. Às vezes até compartilha um pouco, mas não tanto. Né? Cara, eu acho que o brasileiro é um povo que tem que perceber que a identidade dele é uma identidade completamente diferente e divergente a qualquer outra cultura. Porque o brasileiro, ele tem esse dom e essa dádiva que muitas vezes se torna uma maldição de sorrir mesmo quando a alma tá chorando. De falar que tá tudo bem, mesmo sabendo que ele tá com um monte de problema. E quando ele entende que isso, na verdade, não é algo ruim, mas é uma dádiva do bem que pode mudar a vida das pessoas, ele vai entender que reclamar não vai mudar nada e que chorar não vai consolar. Por isso ele tem que se manter forte, mesmo quando ele se sentir fraco, porque fazendo assim, ele vai mudar não a sua própria vida, mas vai mudar a vida das pessoas à sua volta também. É aquele velho ditado, né? Tirar o proveito da sua própria miséria. Exato, cara, exato. Tá ali na dificuldade, mas não vai se entregar. Não, vou pegar esse limão aqui e fazer uma limonada com ele. Não, exatamente. Eu vejo muitas pessoas veem o Dom Patrício, o meu personagem, né, como um brasileiro que venceu, que chegou onde muitos gostariam de chegar,
né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de, através do meu trabalho, não só viajar pelo mundo, né? Países que muitas pessoas gostariam de conhecer, como Dubai, né? Como Irlanda, Suíça, tudo através do meu trabalho, e olham isso e falam, caramba, esse moleque venceu, esse moleque, nossa, arrebentou. Quando, na verdade, eu demorei muito mais tempo para chegar e conquistar aquilo que eu conquistei do que as pessoas que realmente vão chegar hoje. Por quê? Porque os primeiros imigrantes que chegaram para preparar o caminho. Entendeu? Chegaram para tomar as bufetadas, chegaram para mudar a imagem. Quando eu cheguei em Portugal, Morivaldo, eu cheguei aqui em Portugal com uma imagem horrível dos brasileiros. Só por ser brasileiro você já era julgado, você já tinha o pior trabalho, você já trabalhava nas piores áreas, você ficava nas piores funções, ninguém confiava em você, você já era ladrão, você já era uma prostituta, você já era o jeitinho brasileiro. Então, a gente demorou, eu me falo isso porque eu fiz parte dessa mudança, demorou 10 anos para poder mudar e mostrar, não, nós somos diferentes. Entendeu? Então a galera que tá chegando agora tá sendo amada, tá sendo acolhida, tá sendo bem tratada, tá fazendo amizade com os portugueses. Quando na verdade há 10 anos atrás você não conseguia ter um amigo português. Olha, já tinha um embate, não era? Claro. Não era bem visto, não era bem-vindo também. Porque a geração que saiu de 2008, na crise, fazia empréstimos do banco, sabia que estava arrebentado, fazia empréstimos do banco, comprava, não pagava, deixava casas destruídas, morava em 30 dentro da mesma casa. Percebe? Isso é uma realidade. Quando cheguei aqui, eu pude perceber alguns relatos, né? Inclusive, eu tive problema no início aqui para abrir conta em banco. Por quê? Hoje, acho que até a nova lei agora, para você abrir uma conta em banco, você precisa ter residência. Né? E antes, não, as pessoas nem tinham residência, chegava aqui, já abria conta em banco, tudo, e teve pessoas que tirou proveito disso e pegaram o cartão de crédito aqui e sacaram uns 10, 20 mil euros e voltou para o Brasil achando que estava rico, que fez bem, que foi uma maravilha. Isso acabou o quê? Generalizando e levando, achando que todos os brasileiros é dessa forma. Né? E não é. Mas, claro, né? Não é todos os portugueses que pensam também dessa forma. Mas alguns, de fato, esses caras aí são assim mesmo. Cara, as mulheres que vêm para aqui, vêm para se prostituir, e não é a realidade. Não é todos que pensam assim. Não é todos, cara, mas eu percebo quem pensa assim. Quando a gente tá no meio, nós começamos a perceber que muitos assim. Se tem um povo que é xenofóbico, que realmente não gosta dos brasileiros, sabe quem são? Os próprios brasileiros. Falei alguma besteira? São os próprios brasileiros. Porque eu sempre digo, cara, se você fala de xenofobia, o Brasil tem xenofobia dentro do próprio Brasil. Os nordestinos, às vezes você que é do sul. E você sabe muitas pessoas lá do sul que não gostam do nordestino. Não, verdade. E às vezes o nordestino também gosta do pessoal do sul. Tem essa situação. É muito pior. Entendeu? Não existe, raramente você vai ver um cara do sul, né, falar mal do nordestino. Por quê? Porque não tem tanto contato. Quem vai falar mal do nordestino é quem teve contato com o nordestino, tipo um cara de São Paulo. Pro paulista, todo nordestino é Paraíba. Você chega lá da Bahia e fala, ô Paraíba, você é do Nordeste. Porque teve o contato, teve o acesso, o carioca já tem bastante acesso, entendeu? O nordestino não vai pro sul vender cinto na rua, porque tá frio pra caramba. São Paulo. Não, vai pra São Paulo. Então, meio que o pior do sulista, às vezes, é não conhecer a riqueza da cultura nordestina, que já é um erro. Mas aqui tá um nordestino que tinha um pensamento de morar no sul. Né? Eu tive 2 vezes em Gramado, fui conhecer Canela, algumas cidades, fui ali em Riviera. E eu queria conhecer também, né, Curitiba, dar entrada no Paraná, aquela coisa toda, mas não deu tempo de ir. Mas antes de vir embora para aqui, para Portugal, o meu pensamento era dizer, eu quero mudar para o sul. Olha. Porque eu gosto do clima, do frio, né, da cultura também. Claro, eu sou um nordestino, amo a cultura nordestina. Mas eu gosto também de conhecer, de descobrir coisas novas. E quando eu comecei a ir para o sul, eu comecei a descobrir, né, um Brasil diferente, novo, para mim, até então. Então eu tinha esse pensamento. Só que eu comecei a descobrir também que tinha um preconceito também muito grande com o nordestino. Falei, caramba, cara, eu trabalho com rádio. Será que eu vou ter dificuldade de entrar numa emissora de rádio aqui no sul, pelo meu sotaque nordestino? Talvez não, mas eu também não tentei. Estou falando que era algo que era do meu pensamento. Talvez alguma barreira, algo que estava me travando para isso aí. Mas eu já vi muitos comentários, muitas situações de pessoas do sulista que, inclusive no meio político, os políticos descem a madeira nos nordestinos, né? Quando fala em termos de política, quando fala em termos partidário, o pessoal pensa que o nordestino todos é de esquerda. O pessoal pensa que o nordestino todos vivem de Bolsa Família, e não gente. Nordestino é trabalhador, tem muita gente empreendedor, tem muita gente aí que investe de verdade, né, na economia brasileira. Mas esse é um pensamento que eu acho que não está somente no nordestino, né?
eu vou até usar uma palavra que pode ser mal interpretada, mas esse vitimismo, né? De você se autoflagelar mesmo sem saber qual vai ser. Então, por quê? Porque já ouviu falar. A pessoa chega em Portugal, é a mesma coisa. Ela chega, não, você é tratado mal. Ah, é xenofobia. Falou mal de mim, é xenofobia. Às vezes nem é. Às vezes você só é chato mesmo, nem entendeu? vem nesse medo. Quantas vezes as pessoas me perguntaram, então, Murilo, como é que é o comportamento das pessoas? Cara, nunca ninguém me tratou aqui em Portugal nos 3 anos. Como é que a gente vai falar isso, brother? Como que... Porque os caras não vão perceber, porque um cara passou. Entendeu? Só que às vezes é um enredo. Eu já tive várias oportunidades de entrar numa discussão, mesmo no trânsito, um gajo me mandou vir comigo e tal, e eu perceber que aquilo ia gerar um conflito que poderia remeter a uma frase xenofóbica. E eu respirei fundo, segui minha vida e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque eu me autoprotegi. Percebe ou não? Quando a pessoa te ataca, o problema é dela. Ele que Se tá entra problema, na sua cabeça, o problema é de quem? Aí você que aceitou. Aí é teu. É. Então é o seguinte, se bateu e você aceitou, se a carapuca você serviu, você vai carregar isso aí. Então eu evito, por isso que eu sempre tive uma visão da vida totalmente diferente. Eu pego as coisas boas. Por isso que as pessoas ficam malucas com aquilo que eu faço, porque eu só falo bem. Sabe por quê? Porque cada um dá aquilo que tem. Isso não é simplesmente o meu pensamento, mas é a minha filosofia de vida. Eu só falo bem de português. Todo português é bom? Não sei, mas aquilo que eu atraio pra mim, esse poder de atração, é bom. Eu não quis assumir aí, dizer eu não sei. Eu digo, não é. Não tem ninguém bom e nem ninguém perfeito, nem ninguém ruim. Exato. Em termos de nacionalidade. Exato. É o ser humano. Olha. Tem ser humano bom e tem ser humano que você é ruim. Foi pra Timor-Leste. Quantas pessoas conhecem Timor-Leste? Você perguntar aqui pra quantos conhecem Timor? O cara falou que foi pra Timor-Leste e o povo ainda no começo era com o pé pra trás com ele. Quem é esse Malai? Quem é esse Malai aí? Quem é? Porque lá no estrangeiro chama de Malai. Entendeu? E esse Malai, eles olham diferente, esse Malai aí. Mas qual que foi? O que você fez? Foi o que você fez. Você se deu a conhecer. Você se mostrou como alguém individualista, mas nós não podemos esquecer. Todo brasileiro não pode esquecer da sua essência. Quando você anda em qualquer lugar do mundo, você é o embaixador do seu país. E você carrega não só uma bandeira, mas você carrega características, personalidades e, acima de tudo, o sangue de um brasileiro. E quando você entende isso, você percebe que ser um embaixador não é simplesmente ser um brasileiro, mas ser o representante daquilo que é mais puro e sagrado dentro de uma cultura. A Bíblia fala sobre embaixadores, né? Que nós somos embaixadores do reino, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores do Evangelho. E quando você percebe a complexidade disso, você para de ser um michuruca e um cara com uma mentalidade pequena e vira uma bomba, ponta a explodir para maneira de conquistas, vitórias e mudando tudo à sua volta. Porque o teu, né, digamos assim, a tua responsabilidade naquele momento ali não é defender apenas o que você é, mas o que você representa também. Exato. Não, isso é muito forte. Sou a diferença. Isso é muito forte. Isso é realmente. Então você pode fazer a diferença. Se tem alguém que olha para a minha nação, olha para a minha instituição que eu faço parte, olha para a minha religião como algo banal, eu tenho que mostrar que não é bem assim. Que eu sou a diferença. Exato. Né? Então isso é muito interessante, cara. Então eu tô apaixonado, então eu tô seguindo essa vibe, mano. Não sei se você já percebeu a minha vibe tão um cara diferente, tá, minha mano? Porque assim, eu não esperava que tudo isso que acontecesse na minha vida acontecesse, ok? Então, eu sempre fui uma pessoa, antes da internet, muitas pessoas não sabem, eu sempre tive um sonho de ser um pastor, ser alguém que fizesse a obra de Deus, sempre, cara. Porque eu não via Deus como religião, eu via Deus como a solução. A solução para alma ferida, para as pessoas. Eu nunca gostei de ver pessoas tristes, isso sempre me comoveu. E nem as pessoas confundem essa questão de religiosidade e vai até por parte do extremismo religioso. Não, é muito complicado. Quando você fala de religião ou fala de Jesus aqui dentro de Portugal, automaticamente vão remeter você a uma casta de ladrões que estão usurpando através do reino, aproveitadores, e remetem a você. Quando na verdade... Mas por que isso? Porque, de fato, tem pessoas no meio que se posiciona dessa forma. Exato. Mas eu vou dizer, não são todos. Tem pessoas que de fato, dado à causa, né? Que está ali mesmo entregue para a missão, com o seu propósito mesmo de ser uma referência. E, infelizmente, sofre as consequências, por virtude de outros que se comportam de forma negativa. Exato. Então, ou seja, essa mudança veio através da internet. Para você ter uma noção, eu sempre fui um cara cristão, sempre preserva muito a sua linguagem. Você não fala palavrão,
né? Você evita, né, palavras dessas assim, né? Mas mesmo sabendo que... Porque a Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, É o que sai. é o que sai. E quando você entende isso, muitas vezes você pode remeter ao ferimento. E, cara, foi muito difícil pra mim fazer o Dom Patrício. Porque o Dom Patrício, ele fala muito palavrão. Ele fala muita asneira, sabe? Às vezes até os portugueses falam, não falamos tanto. O que se passa com esse puto, pá? Está a passar o quê, mano? Que visão é essa? Não falamos tantas asneiras. Opa, fogo. Ou seja, eles olham Mas eu via que quanto mais eu fazia aquilo, mais aquilo atraía seguidor de todas as espécies. Porém, aquilo se tornou um personagem que era muito longe daquilo que eu sou. O Dom Patrício é muito diferente de mim. Eu sou um cara alegre, engraçado e tal, mas eu sempre me preocupei muito nisso, entendeu? De não ser ofensivo, de não tratar alguém mal, de sempre ser educado. E o Dom Patrício, o personagem, ele não tá nem aí. Entendeu? Ele não tá nem aí. Ele sem filtro. Sem filtro. Entendeu? Eu sei que você já deve ter compartilhado isso, passado já em alguns podcasts, e até mesmo em teus vídeos, mas de onde que veio esse personagem? Foi mesmo da tua cabeça, foi você escrevendo, ou alguém que te remeteu ao Dom Patrício? Foi de uma raiva, na verdade. Foi de uma raiva da burrice humana, ok? Então, ou seja, ele foi uma resposta, uma crítica, uma caricatura de uma resposta que eu queria dar e não conseguia dar, né? Eu sempre quis trabalhar com influência, eu sempre quis fazer vídeo, eu sempre quis ser uma pessoa que fazia vídeo pra internet. E um dia eu cheguei num programa de rádio, olha que engraçado. Olha aí, olha o rádio. E a entrevistadora olhou pra mim e falou assim, nossa, você é uma pessoa muito animada, você gosta de Portugal, mas tem um problema. Eu disse, qual é? Quando eu te ouço a falar, o teu sotaque do Brasil é um bocadinho mau. E cá em Portugal, não gostamos de pessoas que falam com esse sotaque. Então tu nunca vais fazer sucesso em Portugal e nunca ninguém vai gostar de ti, estás a perceber? Eu disse, ok, então tá. E aceitei. E aquilo entrou na minha alma de uma forma, Orivaldo, que eu falei, parei, cara. Faz sentido. Não, faz sentido ou não faz? Claro, toda. Por quê? A pessoa fala português, como é que eu vou fazer sucesso em Portugal? Não tem como, cara. Eu fui lá, eu tinha minha barbearia na época, sempre fui barbeiro, eu fui lá na minha barbearia triste, nunca mais postei vídeo. Fiquei 2 anos sem postar vídeo. Só que eu falei, caramba, por que eu não falo português de Portugal? Caramba, eu tô vendo essa cultura. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me apaixonar na língua. Eu comecei a me apaixonar na Você cultura. começou a falar com teus clientes lá, cortando o cabelo, eu comecei e não a questionar. gravava. Não, o que acontece? Quando eu aprendi inglês, eu questionava muito meus clientes, ok? Because I don't study in English, okay? I study just how my clients. I question, say again, sir. Okay, please help me. I need to speak English. Então eu aprendi falando com meus clientes. Então eu falei, mudei o meu mindset. Aí eu falei assim, como é que fala isso? O que significa isso? E até hoje eu faço isso. Como é que é? E os portugueses começaram a me tratar de uma forma que nunca trataram antes. Eles começaram a perceber que eu era interessado na cultura. E eu nem pensava em fazer vídeo, eu só queria aprender a falar com eles. Porque eu comecei a achar fofo, cara. É interessante que você fala isso, eu fico aqui pensando. Brasileiros que não gostam que você fala assim, porque acham que você é um puxa-saco dos portugueses. Não, aí, olha. Tem pessoas que não gostam, entendi, né? Viram um hater. Mas tem também, talvez um português que não gosta de falar, esse cara tá falando aí, o português não é assim, eu não sou assim. Exato, né? exato. Mas a grande maioria gosta de você. Não falamos assim, pá. Mas a maioria gosta porque vê que você tá interessado, né, na cultura mesmo do português. Exato. Isso mudou. Mudou a minha vida. Porque daí um dia, eu queria divulgar a minha barbearia na época, então eu falei, vou criar um lugar onde ninguém vai ver. Onde que ninguém vai ver? TikTok. Ninguém usava TikTok antigamente. Ninguém usava TikTok em Portugal. Se pra falar de TikTok, não TikTok, não. Ninguém usava TikTok. Tanto é que pra usar TikTok ele dava 5 euros pra você usar. Pagava pra usar, que ninguém queria usar. Eu falei, vou postar um vídeo meu aqui. E eu postei um vídeo meu falando com o português de Portugal. Irmão, eu acordei com 10 mil seguidores. Viralizou então. Oh my gosh. Aí tá um problema, você falou agora. E falava mal, como um russo, assim. Você falando português de Portugal. Tem português que não gosta disso, não. Eu não tô nem aí, porque eu não acredito. Português é português, não, pá. Mas se você acompanhar. Se você acompanhasse o meu trabalho, o meu personagem, ele não acredita que existe português do Brasil. É brasileiro. Por mim, eu já mudava já no cartório. No Brasil não fala português, no Brasil fala brasileiro. E sempre foi assim. Então eu trouxe esse mal. Tu falas brasileiro. Hoje você não ouve muito.
Mas ainda fala. Mas eles falavam muito, falavam brasileiro. E eu ficava revoltado, eu não falo brasileiro, eu falo português. Só que eu ouvi tanto isso que eu falei, então eu falo brasileiro. Falo brasileiro, isso aqui é brasileiro, ok? Então vamos tirar do cartório, vamos tirar todo esse peso da colonização, vamos transformar uma língua própria e o Brasil seria muito mais conhecido, entendeu? Se você vai na Netflix, você coloca lá, ó, português de Portugal e português do Brasil. A própria indústria já aceitou isso, entendeu? Vamos mudar para brasileiro de uma vez. Hoje, tudo que você vai hoje fazer na internet, tudo tem. O português do Brasil, o português de Portugal. Não tem jeito. É sem volta. Né? Exato. Mas tem pessoas que não aceitam isso. Exato. E outros brasileiros também criticam, às vezes, né, as pronúncias, a fala do português. Português que eu não entendo. Olha, foram os portugueses que inventou a língua portuguesa. Não foram os brasileiros. Foi. Os brasileiros falavam lá o tupi, guarani, falavam a língua dos índios, não falavam português. Então, como é que eu vou criticar? E eu fico assim, pelo menos os brasileiros não falam todes. Que isso, cara. Pô, esse cara tá... Vou criar um monte de hate agora. Mas, não, pelo amor de Deus, cara, todes, isso é uma brincadeira. Eu já tive alguns eventos lá no Brasil e tudo, eu falei, que é isso, mano? Então os brasileiros os portugueses não falam isso assim. É porque assim, nós partimos de um princípio, eu sou um cara que eu não conhecia, eu não tinha acesso a esse mundo. Ok? Eu era um cara fechado dentro de um núcleo religioso. E eu não tinha acesso a esse mundo. O Dom Patrício, ele permitiu que eu tivesse um acesso no entro mais dark que você pode conhecer. E o engraçado é que, mesmo eu estando em festas, ok? Eu anunciei grandes cantores, até mesmo da Bahia, Saulo, sabe? Eu trabalhava com festa, né? Nunca bebi uma gota de álcool. Nunca bebeu? Nunca bebi. Porque eu sabia quem eu era. Eu nunca fumei, nunca usei droga. Eu tava no meio onde todos estavam se prostituindo, todos estavam bebendo. Ali. Independente, você tava num ambiente que talvez não fosse certo, mas você era o cara certo. Porque é como a garça. Que pisa na lama, mas não se surge. Porque eu queria entender o porquê eu estava ali, eu queria entender por que... E um momento eu comecei a parar pra pensar por que as pessoas estão ali. Então, quando uma pessoa, ela fala todes, ou ela tá na promiscuidade, ela tá nas drogas, eu tenho que entender que ela não provou daquilo que eu provei. Ela nunca teve a visão que eu tive. Mas então, deixa eu falar, pra mim que é independente em termos de religião, de escolha sexual e tudo, acho que pra mim, velho, acho que é... Cara, mas é porque uma pessoa... pronúncia de uma língua... Mas é porque o que acontece? Eu acredito que em tudo que você vai fazer, você tem que ser muito bom, ok? Muito bom. E quando você entende isso, eu tenho amigos meus que são ateus. Eles não acreditam em Deus. Portugueses, de uma forma clara. Eles são muito bons naquilo. E eu sou apaixonado, cara. Eu sou apaixonado pelo cara ser ateu. Entendeu? Porque ele tem convicção e não tem... Você é o quê? Você é agnóstico é chato. Entendeu ou não? Agnóstico defende, né? Porque querendo ou não, ele defende. Ele exatamente. Defende porque sabe por quê? Porque se um dia eu conseguir mudar a vida desse cara, nunca mais ele vai voltar a ser a mesma pessoa. Ele é muito bom. Pela fidelidade. Porque você vê um cara que é cristão, ele não é tão bom quanto aquele cara que é ateu. Ele, qualquer coisinha, ele já tá, não precisa nem ser muita coisa. Ele já tá ligado, sabe? Se entregando. Ele já tá se entregando, entendeu? Ele sai muito fora da zona de conforto. Ou seja, os caras eu gosto quando eles são muito bons naquilo que faz. Então, quando eu vejo alguém falar todos, eu admiro e falo, cara, você é muito bom em ser ruim. Entendeu, cara? É isso que... Sabe por quê? Imagina como é que faz eu não sei se... Eu só tô sendo... Você tá louco, cara. Não, eu acho muito engraçado também quando eu vejo. Imagina, cara. São grandes eventos e tudo, pessoas ali, pá, interessante, falando sério ali, de repente, larga um todo. Cara, mas o mais engraçado é que grande parte, talvez acho que até a maioria dessa comunidade, ela não respeita isso. Entendeu? Ela percebe que é algo feito só simplesmente tem pessoas aqui que é da comunidade que falam, isso é uma besteira, que eu não dizer nada. Né? Tudo em muitos que já sentaram aqui, a gente falou sobre isso. A gente tem que perceber que, assim como o meio evangélico, tem mercenários que estão ali só para viver do meio. Então é uma indústria. Então eles começam a criar coisas que vão dar força e trazer dinheiro para indústria. Entendeu? Então eu nem vejo como é só tudo é negócio, my friend. Tudo é negócio. Entendeu? Quando você percebe isso, você percebe que a vida é um negócio.
Ô, Patrick, no início aqui eu falei você, É. né, como da área aí de barbearia, Ok. como empreendedor, como humorista. Você Hum. chegou a escrever algum livro? Cara, você também escreve aí. olha! Olha que é algo legal. novo aí? Cara, não, ninguém, eu já fiz, eu sou o cara que eu já fiz muita coisa, muita coisa. Eu sou tipo você. Já fiz muita coisa que eu falei, que eu já fiz isso? Meu Deus do céu, eu já fiz tudo. Eu sou aquele cara que toca flauta, toca pandeiro, sobe numa uma bola e subir ao mesmo tempo. Já fiz tanta coisa. Mas eu escrevi o meu primeiro livro com 17 anos, não vou falar agora porque não remete. E eu tô lançando, agora final do ano, um novo livro que fala a história, a história de um imigrante, uma crônica que eu peguei a história de vários imigrantes que iam falando pra mim, contando pra você e tal, e eu transformei, criei um personagem, ok? E coloquei no mesmo livro, e é uma história muito linda, uma história de superação, uma história que todas as pessoas precisam conhecer, e vai sair final do ano. É isso que eu ia te perguntar, mas essa obra que você começou quando e como que tá o processo aí? Final do ano, então já tem data. Então, Eu escrevi o livro muito rápido, na verdade, ok? Eu escrevi o livro muito rápido, mas o conteúdo do livro eu demorei 10 anos pra obter, né? Porque eu peguei as melhores histórias, dos melhores conversas que eu tive com imigrantes de tristeza e superação. E eu transformei para um personagem só, porque muitas histórias, elas se mesclam. Não sei se você já percebeu. Às vezes alguém tá contando a história, caraca, passei por isso. Se identifica, é. Pô. Que é o caso dos entrevistados aqui. Né? Todo mundo tem história interessante para alguém. Exato. Então todo mundo senta aqui, chama a atenção de alguém, aparece com a história de alguém. Então tudo que você contou aqui identifica várias pessoas. Óbvio. Então a gente Isso é tá inevitável. fazendo... Eu vejo, acima de tudo, a história de um estrangeiro como um poder muito grande de mudar vidas. Acima de um vídeo engraçado, eu gosto de ser visto como um imigrante que entendeu o chamado, entendeu a cultura e venceu. E é isso que eu quero ver. É assim que eu quero que as pessoas me vejam, como um imigrante que conseguiu sair do meio do nada, sendo o primeiro cara do bairro a andar de avião, o primeiro cara da família a andar de avião, o primeiro cara da geração a andar de avião, o primeiro cara dos amigos a voar para fora do país, e um cara que voltou e venceu. Olha aí. Quando você entende que você é assim também, tudo começa a fazer muito mais sentido. Aí que vem a palavra propósito, aí você que começa a dizer, não, eu tô aqui no encontro do propósito. Cara, são que no caso, você tá aqui em 2013, 12 anos. 12 anos atrás, vamos voltar novamente lá pro início, porque a gente não tem script de história não, a gente vai contando história aqui, falando da vida do Patrick aqui. O que te trouxe aqui a Portugal, de fato? O que é que você falou assim? Você foi o único da tua família que teve esse pensamento, o primeiro andar de avião, já sair do país. Mas o que é que te trouxe de fato aqui a Portugal? E como tem sido para você nesses 12 anos? Cara, muitas pessoas não. Eu acho que eu nunca falei sobre isso de uma maneira aberta e clara. Sempre deixei pontas soltas, mas eu acho que eu também não estava tão entregue para aquilo que realmente estava acontecendo na minha vida. Eu sempre fui um cara que eu fui muito apaixonado pela história de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo para mim sempre foi um exemplo perfeito, que teve começo, meio e fim. Muitos filósofos não tiveram uma história tão grande quanto Jesus. E Jesus, uma das coisas que mais me chamava a atenção é que ele era um imigrante. E ele era reconhecido como um imigrante. E ele fazia sucesso como um imigrante. Na terra dele, na pátria dele, ele não era reconhecido, não era conhecido. Ninguém conhece Jesus, o filho de Belém. Conhece Jesus de Nazaré. Ele nem nasceu em Nazaré. Era uma terra estrangeira. Mas onde ele andava, falava, pô, Jesus de Nazaré. Ele impactou o redor. Jesus tinha casa em Cafarnaum. Chegava em Cafarnaum e ali estava em casa. Jesus tinha casa. Jesus era alguém que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele acordava de manhã e estava em um lugar. Esse espírito, não simplesmente teofânico, mas aventureiro de Jesus, me queimava, desde criança, uma vontade muito grande de entender que você não pertence ao lugar onde você está, que o mundo é muito maior e grandes histórias ainda não aconteceram porque você não teve coragem de deixar a sua zona de conforto. Então, antes de eu migrar para Portugal,
A primeira coisa que foi queimar o chamado de entender que existe uma grandeza dentro de mim. Entendeu? Então eu andava na rua, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito conectada com o espiritual e eu sempre profetizei muita coisa boa. E eu andava na rua, eu via os africanos, angolanos, né, de guineenses, portugueses que viajavam para minha cidade em Curitiba e estavam lá. Eu, caramba, esses caras deixaram a cidade deles, estão aqui, o país deles estão aqui no meu país. Eu, Deus, eu queria ser que nem eles. Eu queria andar que nem eles, eu queria ter coragem, me dá a coragem deles. Então eu orei durante muito tempo para ter coragem, entendeu? Porque quando você tem coragem, o resto Deus faz. É confiar no processo, entendeu? Porque a Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Então quando eu desse o meu passo, eu tinha certeza que o que me trouxe a Portugal foi essa chama de entender, porque eu vim sem propósito. Eu vim pra conhecer Portugal, vim pra ver as coisas acontecendo. Era apenas um curioso na época? Eu era um curioso, não tinha algo assim específico. Não, eu vou lá que eu vou buscar isso, vou ver isso. Não, eu vou conhecer uma terra desconhecida. Exato, porque a maioria das pessoas, elas vêm por quê? Estabilidade, segurança, conforto, vida nova, melhor qualidade de vida. Eu simplesmente vim pra entender por que era tão bom imigrar. E todo homem que imigra, ele não é a mesma pessoa. Ele cresce de uma forma que ele nem sabia que podia crescer. Que eu acho e creio muito nessa questão do poder da ambiência. É o ambiente que você está. Você falando agora de pessoas que talvez nunca vai mudar da casa que ele nasceu. Exato. Né? Cresceu lá, casou lá, envelheceu lá e morre lá. Então, não sai da sua rua. Se mora na zona rural, não sai ali daquele sítio, daquela fazenda, não sai da cidade, não sai do estado, muito menos do país. Mas tem pessoas, né, que teve essa coragem de mudar de país, como você, né, tinha essa vontade, desejo de conhecer o desconhecido e veio. Hoje, atualmente, é uma explosão de informações. Caramba, é verdade. Você talvez nunca ia ter esse pensamento, esse conhecimento, essa visão antes se você não tivesse saído. É muito louco. Albert Einstein uma vez falou que quando o homem abre a sua mente para novos conhecimentos, novas oportunidades, ela nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. E quando você sacrifica o seu conforto, você sacrifica a sua realidade em prol do desconhecido, você automaticamente se torna uma pessoa maior e melhor. E é isso que faz. Eu não critico quem tá lá na casa dele, lá no Brasil e tal. Só acho que ele tá perdendo grandes experiências que ele poderia contar, irmão, que ia mudar a vida dele pra sempre. É perdendo a oportunidade de evoluir, na verdade. Exato, cara. Dentro da tua fala, você falou a questão que você veio cheio de coragem. Mas nem todos que vêm com coragem. Eu tava aqui com o meu telemóvel na mão, aqui procurando uma mensagem que o cara mandou pra mim a semana. Esse foi que dia? Sábado. Né? Ele tá vindo para aqui com a família. Olha, meu Aí ele falou Deus. para mim, meu amigo, tô indo para aí. 99% de fé e 1% de coragem. Esse cara tá vindo com muito medo. Aí eu falei para ele, cara, tá com medo. Se você tem 99% de fé, você tá com tudo que você precisa. Porque se tá com medo, vem com medo mesmo. Que isso, cara. E já foi. Né? Então eu não quero ser aqui irresponsável, incentivador, irresponsável. Mas se você está no seu coração, o desejo, a vontade, você tem fé de mudança, não só de imigrar, mas qualquer coisa na tua vida, cara, vai com medo mesmo, cara, que é no processo, é no caminho que você vai aprendendo, que você vai adquirindo experiências e riquezas que ninguém vai tirar de você na vida. É muito complicado e complexo, ainda mais quando a gente fala de relacionamento. Eu acho que, eu até de forma profética, eu vejo um casamento que acabou recentemente da Virgínia e do Zé Felipe, que era um casamento muito falado na internet, muito conhecido, até como um pináculo de relacionamento perfeito, de alguém que venceu na vida. E quando eles chegaram em Portugal agora, a primeira coisa que eles fizeram foi revelar o fim do casamento. Porque Portugal, a vida de imigrante, ela não é uma maldição, mas é muito comum revelar que muita fragilidade que era suportável na sua zona de conforto e na base da sua família é muito mais quebradiça longe. Por isso que muitos casamentos acabam quando chegam em Portugal. Por isso que muitas famílias são destruídas. Elas não são destruídas, elas simplesmente não estavam prontas para arcar com a geografia diferente, com os problemas do porvir e com a nova realidade. Por isso, por não aceitar a nova realidade, a nova dimensão, a nova cultura, ele acaba se rompendo. Mas isso não é motivo das pessoas desistirem, e sim de entenderem que existe sempre um novo começo, existe sempre uma nova
uma nova esperança, não só para você, mas para sua nova família. Isso é uma realidade. E eu já entrevistei pessoas aqui que é da área, digamos assim, psicólogos, né, que trabalham ok. aqui, terapeutas e tudo, e fala até do índice muito grande de divórcios e casos que acontecem aqui em Portugal. E isso vem até talvez de uma decisão de alguém que talvez já tinha esse pensamento lá, mas não tinha coragem pela ambiência, pelo, digamos assim, um ambiente que ele estava inserido, né? E talvez não tinha essa coragem, mas só na coragem que ele teve já de mudar de país e estar vivendo uma outra realidade, ele também teve talvez essa coragem, posso até dizer que isso é uma coragem, mas essa coragem de assumir e também de levar adiante esse pensamento. E tem muitos casos, inclusive de brasileiros, que tiveram esse, digamos assim, essa atitude aqui, cara. E você que conhece muito brasileiro, está aqui há muito mais tempo também, eu tenho certeza que você conhece histórias também parecidas nesse sentido. Cara, com certeza, porque a família, eu sempre falo uma frase que a família, a sua casa, ela tem que ter o seu porto seguro. E no Brasil, muitas das vezes, ela tá ali vivendo a sua vida, o seu cotidiano, tá trabalhando com teus amigos, é muito divertido. Você trabalhar no Brasil, na sua vida secular, é tão divertido, você chega em casa, a sua família vira quase secundária. Porque você se divertiu no seu trabalho, você se divertiu na sua cultura, você saiu com os amigos, saiu pra conversar, jogou sua bola, voltou na sua casa, vira sua rotina, a mulher também tem seus amigos, foi na casa da mãe, foi na casa da prima, foi na casa da amiga, conversou, foi pro shopping e voltou pra sua casa. Quando ela tá em Portugal, é totalmente o contrário. A família se torna muito mais importante. Esse porto seguro, essa conversa, esse diálogo, essa confiança Exato, em casa. Exato. Né? Ou seja, mas como não tinha o hábito já de entender que a família, a sua casa, era o seu porto seguro, quando sai para Portugal, ela não vai sair com os amigos, não vai pro shopping, ela vai trabalhar, ela vai ser maltratada, ele vai sofrer represália, ele vai ser humilhado, ele não vai ser valorizado. E quando ele volta para casa, ele esqueceu, porque ele não construiu um porto seguro. Quando ele volta para casa, tem mais tempestade, tem falta de comunicação, tem distanciamento, tem frieza, tem tristeza. Talvez então, não tenha o conforto que você tinha lá da tua exato. casa ampla e tudo, você mora dentro de um quarto, divide com teus filhos, exato. tua esposa. Então é outra realidade. Afeta o psique da pessoa, né, cara? Por isso, quando você vir para Portugal, transforme a sua família no seu porto seguro. Blinde o seu relacionamento. Ame mais a sua esposa, ame mais o seu esposo. Porque independente de qualquer coisa, se não estiverem estruturados com base de fé, respeito e confiança, esquece. Nada vai acontecer. Pegou a visão aí? É forte. Você sabe que eu tô falando, eu não vou falar uma porcentagem, mas se você tá aqui há muito tempo, quantos relacionamentos você já viu acabar? E olha, digo mais, algo que eu talvez nunca vi ninguém falando. Grande parte dos relacionamentos que ainda existem é porque um não tem dinheiro para pagar uma renda sozinha. Cara, você tocou num assunto muito interessante, que tem pessoas também que eu conheço que estão separados, mas estão vivendo na mesma casa por virtude de não ter a condição financeira de morar em outra casa. É muito triste isso, né, muito cara? Triste, cara. Isso é um autoflagelo, é uma tortura. Isso é terrível. Acho que ninguém tá preparado para passar por isso. Só quem já passou sabe quão difícil isso é. E cara, por isso que hoje eu entendo que o meu papel é orar por essas pessoas, né? É entender que eu tenho uma missão. O meu campo missionário hoje são as pessoas que me seguem. E elas precisam de mim não simplesmente para fazer elas rir, mas também para receber o meu suporte de oração, para que elas consigam sobreviver e vencer as fases e os dias ruins, para que elas entendam aquilo que eu entendi, para que elas tenham a mesma visão que eu tive. Porque se elas forem como eu me tornei, elas vão ser muito mais fortes. E esses problemas que parecem grandes vão ser diminuídos e reduzidos a nada, porque elas vão ser muito mais fortes. A Bíblia fala que se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Então é exatamente isso. Você que está ouvindo, seja forte. Você vai passar por isso. Você vai ser incrível e você vai vencer. Você é forte, hein, cara? Forte, cara. Você é forte, você é muito forte. Meu irmão, que papo legal que a gente tá aqui. Calma, não tô finalizando não, mas é muito bom porque a gente tá falando de uma construção de vida em geral, né? É porque eu acho que as nossas histórias meio que tem meio parecida, né? Ele trabalhou com rádio, eu trabalhei com rádio, o cara foi missionário, também veio de uma vertente assembleiana, né? Então, ou seja... Você era pregador, fervoroso na igreja, do reteté, do Decano Nébria mesmo? Eu era do Terra Manto, expulsava demônio e tal. Eu sempre fui. E, cara, eu era um menino que, graças a Deus, eu fiz parte da construção
da essência da base das igrejas. Estavam crescendo ainda, entendeu? Não, sabe, daquela transição. Seus pais são evangélicos? Cara, são minha mãe é evangélica, né? Eu vim numa história bem complicada, porque teoricamente eu nasci dentro do meio evangélico. Já, ok? Meu avô se converteu, e se converteram, né? E meio que tinham um passado obscuro, mas conseguiram manter a família toda cristã. Menos o meu pai. Meu pai era alcoólatra, cara. Entendeu? Meu pai era um cara que... Ele morreu das drogas, né? Morreu do álcool, né? E não se converteu? Cara, ele sempre teve essa essência do cristão, do crente, entendeu? Teoricamente, até no final, antes dele falecer, ele tinha voltado para a igreja. Acredito, sim, na salvação dele, porque Deus é misericordioso. Ele não se importa muito com o nosso Eu creio pecado. na particularidade daquele, né, que tem essa comunhão com Deus. Mas ele podia ter tido uma vida muito mais saudável, né? Poderia ter Deus, aproveitado mais junto com a família. Exato. Mas eu nunca deixei com que o meu passado e minha história pesada de sofrimento remetesse àquilo que eu sou. Porque as pessoas olham para um menino como eu e veem alguém muito forte, alguém que realmente, mas playboyzinho. Tu tem cara de rico, né, vai? Cara, você falou agora, você tem cara de playboyzinho aí. Quando eu vi você lá na internet, eu falei, pô, esse cara daqui, lá do sul, esse cara é playboyzinho. Pra você ter uma noção... Você é outra história. Eu morava numa favela chamada Cajuru, cara. Era muito trash. Se você for em Curitiba, perguntar pra qualquer coisa, pô, ele morava no Cajuru, meu Deus, eu ia falar, caramba. Eu morava num lugar muito trash, numa zona bem complicada, muito crime, muita violência, muita droga, muita coisa acontecendo ao redor. E a igreja, Deus, foi a única salvação, porque provavelmente, se eu estivesse fora da igreja, eu nem estaria vivo. Entendeu? Então eu sou muito grato por ter essa base cristã. Você cresceu então ali numa ambiência boa, que era a questão dos ensinamentos, dos princípios cristãos. Mas se não, deixasse você dentro da comunidade que você morava ali, a influência talvez poderia te levar. Porque a pessoa, não, ninguém força ninguém a nada. Mas tem a questão da influência, cara. A influência, infelizmente, pode te levar a um caminho bom, que foi o teu caso, né? Que é a influência da igreja. Mas se você não tivesse nesse contexto aí, e você tivesse na influência das amizades, do ambiente que você morava, na comunidade que você morava, talvez poderia te levar para o lado de drogas, de crime e tudo mais. Mas que bom que você, né, foi criado aí dentro, né, dos princípios. Exato. Cristãos, não, para você ter uma noção, eu tenho um dos melhores amigos da minha infância, hoje é um grande pastor no Brasil. Grande pastor também porque ele é gordo pra caralho. Mas grande literalmente grande. Mas ele eu vejo, cara, como que a minha vida, ela se transformou em algo tão diferente da maioria das pessoas, né? Tão diferente da maioria das pessoas que eu vivia, que eu nunca me imaginei fora do contexto ministerial. Entendeu? Eu sempre fui um pregador, sempre dediquei 10 anos da minha vida pregando, viajando, missionário, né? Porque eu acompanho esse cara aqui talvez há 1 ano, 2 anos, eu nunca imaginava que você veio de uma raiz de igreja pentecostal. Verdade. Aqui, nossa, eu era do cara veio da pleia. Eu era nossa. Rodando, você já compartilhou isso? Já falou em seus vídeos? Não, podcast? Não. Então tem talvez muita gente que não sabia, aí, ó. Patrick, então era do reteté mesmo. Na verdade, eu nunca entendi o porquê que eu fui tão relutante. Mas eu acredito que Deus sabe. Eu acredito que Deus sabe. Tanto é que quando eu postei o meu primeiro vídeo ali, dizendo que da minha transformação, daquilo que realmente eu estava disposto a fazer. Eu estou disposto a perder tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei em troca da presença de Deus. Mas eu acredito que Deus ele consegue transformar toda essa história em algo positivo. Entendeu? Transformar tudo isso que está à minha volta em algo voltado para o reino, porque eu acho que é o que mais importa, entendeu? Eu sei que é uma fase diferente, eu estou numa vibe diferente, mas eu acredito que eu tô buscando algo que é mais importante, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Mas sabe qual que é a coisa mais incrível que nada pôde... nada. Eu tive tudo, cara. Eu tive oportunidade de muito dinheiro. Eu tive oportunidade de estar em vários países. Eu tive oportunidade de ter várias conquistas que muitos homens realmente gostariam de conquistar. Mas uma das coisas mais tristes é você não conseguir sentir a presença de Deus. E tudo isso é passageiro, cara. Isso é terrível, né, cara? Terrível! Meu Deus! E qual era o teu sentimento quando você, eu tô vivendo algo que eu nunca imaginei viver na minha vida, mas isso
não me traz. Cara, eu não me nunca completa. Você entendi, chegou a viver eu isso? nunca entendi porque quando você é um pregador, você é um cara que sempre teve essa base, você prega sobre o vazio. Você fala, você vai ter um vazio na sua alma que só Jesus pode preencher. É bonito, cara. É lindo, Mas né? quando você nunca teve esse vazio, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você nunca teve esse vazio. Você é um cara cheio de Deus, entendeu? Você quer esse vazio. E as pessoas acabam sendo egoístas, porque elas não percebem a grandeza de sentir a presença de Deus. Ela tá dentro da igreja e ela não fala de Jesus pra ninguém, sabe por quê? Porque ela não entendeu o quão grande é sentir a presença de Deus. E só vai entender o quão grande é quando ela para de sentir. Porque hoje eu dou muito mais valor. Cara, você não tem noção a riqueza que é você sentir um arrepio do Espírito Santo. É forte. Você não tem noção a riqueza que é que fazer falta. Quando as pessoas olham um influencer como o Whindersson Nunes, tatuando a cara, se usando droga, não conseguindo sair. Cara, eu entendo o quão longe ele tá da presença de Deus. Um cara que foi crescido no evangelho, um cara que cresceu na presença de Deus. Porém, quando você vai se afastando longe da presença de Deus, quando você não entende que a presença de Deus é a coisa mais importante na vida, você começa a conquistar as coisas, você começa a ser cego. E cara, eu não quero chegar nessa fase. Eu quero voltar para a presença de uma forma tão grande. Só que eu não quero voltar sozinho. Eu quero que as pessoas sintam aquilo que eu tô sentindo. Eu quero que as pessoas entendam aquilo que eu tô entendendo. Eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu tô vendo. Porque quando elas entenderem isso, elas vão perceber que toda a tristeza, todo o sofrimento, tudo aquilo que aconteceu não é nada comparado à grandeza de Deus tocando dentro do coração dela. Cara, é muito forte, muito tocante, isso é arrepiante, porque eu tô vendo você tá no primeiro amor. Vocês, cara, tiveram a oportunidade. Olha, você falando aí, eu cresci no evangelho, né? Eu cresci ali pelos meus pais, com os pastores. Eu não tive esse privilégio. Eu errei muito, cara, por falta de conhecimento, né? E a Bíblia fala, né? Verdade, Né? cara. Por falta de conhecimento que as pessoas Verdade. perecem, que as pessoas, né? Mas é tua história, né, cara? E quando eu vim de uma família bem pobre, bem mal, bem história cavernosa, história triste, Ele me né? contou nos bastidores, eu falei, meu e já compartilhei alguns vídeos, talvez, algumas situações aí, em termos de pai, de mãe, não tive a criação e acompanhamento de uma família, aquela coisa. Então fui aquele menino jogado na casa do tio, na casa da tia, na casa de um, na casa de outro. Então eu não tinha nada. E chegou um momento que eu achei que eu tinha tudo, porque eu ganhei fama e ganhei muito dinheiro, mas chegou um momento que eu falei, cara, não é isso que traz felicidade, eu tô muito mal com isso, eu preciso de algo que não é o dinheiro que compra. E eu me senti mal, cara, eu cheguei em casa que eu tava com dinheiro, com jet ski, carro novo para escolher qual eu ia sair, morando no centro da cidade, vivendo as melhores festas, uma vida promíscua, né? Cheio de mulheres, que eu achava que trazia felicidade do jogo, que tá aí, pô, as melhores mulheres, as mulheres que tá aí, né? Capa de revista, tudo, nossa, isso aí é o cara mais feliz do mundo. Cara, engano total, meu irmão. Só é feliz aquele que tem a certeza que tem a presença de Deus em sua vida. Você falou da questão de ser sensível ao Espírito Santo. E toda vez que às vezes eu estou no carro sozinho ali, e eu começo a ouvir um louvor, eu começo a conversar com o Senhor, e eu começo a sentir a presença, eu falo, cara, isso aqui é bom, isso aqui é a maior riqueza, a maior vibe da vida, é sentir a presença de Deus em nossa vida. Eu creio que você deve ter vivido, e tem vivido ultimamente isso, né? Cara, eu tô numa fase muito doida, cara. Eu tô indo em várias igrejas, eu tô me reunindo com vários jovens. Deus tem me dado oportunidade de falar de Deus. Toda hora eu falo, Deus, me dá uma oportunidade, só de eu dar um tequinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E aquilo que você estava falando, Deus me levou aqui para um versículo da Bíblia que fala que só Deus, ele ergue o homem do pó dessa terra, desvalido, e do monturo do pecado, da necessidade. Em uma tradução, tira o homem do esterco e faz-se assentar entre os príncipes dessa terra. Cara, quando eu vejo histórias como a sua, de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou, eu te vejo como um príncipe, eu te vejo como alguém que realmente tem elegância, postura, alguém que sem Ele não era nada. Como Deus é misericordioso, tirar alguém do lixo e fazer virar luxo. Quando a gente entende essa grandeza, essa importância, a gente começa a perceber o quanto Deus nos ama. Sabe por que as pessoas estão caídas, fadadas ao fracasso? Porque elas ainda não entenderam que o amor de Deus não é religião, é algo transformador. Os caras falaram, pô, mas isso é lavagem cerebral. Deus não vai fazer uma lavagem cerebral. Deus vai trocar sua mente. Porque o amor de Deus, ele é eterno. Caraca, mano, exatamente. Você pode encontrar aí vários sentimentos, mas tudo passageiro e muitas vezes comprado. Não comprado talvez com dinheiro, mas pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você mostra ter, e isso passa.
Mas o amor de Deus, ele é eterno, Você tá cara. vendo Não um tem culto, né, preço. gente? É, tá Eu vendo pego um ainda. culto aqui. Quem diria? Meu irmão, tô muito feliz, cara, de conhecer você. O cara Cara, mandou muito mensagem pra feliz, mim, meu pô, mas, irmão. Ô, Dom Patrício, eu não percebi, cara. Você é crente, você é cristão, eu senti ali, qual que é essa vibe? Você se converteu e tal. E hoje, tá fazendo um pouco mais sentido pra vocês que eu tô falando? Não, agora parece que eu conheço você há 10 anos. Cara. Eu conheci o cara tem 30, 40 minutos que eu conheci o cara aqui. Parece que eu te conheço há 10 anos, né? Então, tá encontrando aqui, né, velho, a tua história com a minha história e me remeteu lá a coisas de 20, 25 anos atrás. Então, isso doideira. É isso é doideira, sensacional, né, surreal cara? É isso. doideira, porque pensa assim, as pessoas olham e falam, caraca, esse moleque é muito talentoso, esse moleque tem um dom. Vocês não sabem, cara, eu não tenho nada, brother. Eu só tô aqui por conta da misericórdia de Deus. E quem sou eu pra dizer? Porque se fosse por mim, sabe onde que eu tava, brother? Vendendo droga lá na esquina do Cajuru, bebendo e fumando com meus amigos. É lá que eu tava. Por quê? Sabe por que eu tô aqui? Porque lá em cima no céu, alguém resolveu olhar para um pobre miserável sem pai e falar: eu vou mudar a sua vida. E é exatamente assim que Deus te olha. Ele não importa aquilo que você passou e nem onde você começou, mas com aquilo que você está disposto a se entregar para uma nova história, porque não importa como você começou, mas sim como você vai acabar. O início da sua história pode ter sido fracassada, a sua vida pode estar sendo fadada, você pode estar sentindo uma maldição, mas existe alguém lá em cima que está disposto a bolar um plano para transformar a sua vida e transformar toda essa maldição em bênção. E isso é forte, porque é uma palavra que eu sempre guardo pra mim, né? Que fala assim, ó, aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não viu e nem sequer subiu ao coração do homem é o que ele tem preparado pra quem ele ama. E Deus, ele ama você, ele me ama e ama você que tá do outro lado, cara, que é um amor real. Cara, não é um amor é temporário, muito... não. Isso Não, é surreal. mas Então, sabe o que é por mais que engraçado? você pensa em grandeza e tudo, é pequeno, Brother, perto daquilo que Deus tem pra quem ele ama. exatamente. O amor de Deus é algo constrangedor. Verdade. Eu me sinto envergonhado. Verdade, sabe por quê? verdade. Sabe quando aquele pai chega pra criança e fala assim: vai, meu menino lindo, e te aperta a bochecha, e você fala assim: eu tô me sentindo envergonhado. Vê a criança envergonhada, a criança não gosta. É assim que eu me sinto com Deus. Por quê? Porque eu não mereço, cara. Se soubesse quanto a minha alma pensa em pecar, quanto a minha carne pensa em se desviar das transgressões, quanto eu penso em me afastar, entendeu? E mesmo assim, cara, na solidão do meu quarto, ele entra e fala: tô aqui. Tô E, contigo. cara, olha, eu fiquei 5 anos longe de religião, mais ou menos, assim, o tempo passa muito rápido. E sabe o que é mais engraçado? Deus sempre esteve ali. E eu Tempo não todo. vi, cara. Você que tava ali despercebido, mas ele sempre perto, sempre observando. Tô te vendo. É engraçado Tô te isso, né, vendo. cara? Isso É engraçado. Por isso que muitas pessoas, 80% dos imigrantes aí são desviados. Então, essa palavra é muito forte, né, É cara? forte, Porque a gente não entende. É muito doido, cara, imaginar que ele é um cara que desviou. É muito doido. Sabe, é mais fácil você aceitar que você é um alcoólatra, é muito mais fácil você aceitar que você é um fumante, muito mais fácil você aceitar que você é um drogado, muito mais fácil você aceitar que você é um cara bitolado do que você aceitar que você tá longe da presença de Deus. É muito fácil falar assim: não, mano, mas Deus tá eu ali. tenho conversado com muitos entendeu? assim, cara. Eu tenho conversado com muitos assim, nossa, o cara fala e o cara até parece que vai até pregar. Só que o contexto de tudo que ele tá vivendo, que Tá ele tá vivendo. fazendo, vai numa contramão. daquilo. Ele Exato, fala, cara. Mas não é É assim, lindo. irmão. Então, é muito Mas eu louco isso. entendo por quê. É um processo talvez de Deus com ele. Vai chegar um momento que ele vai abrir os olhos e perceber. Cara, mas olha que Aquilo que você falou, a minha vontade de viver isso que estou vivendo agora é de levar todo mundo que eu conheço, todo mundo viver esse sentimento, mas não é bem assim, porque não depende de ti. Claro, depende de nós para propagar, para compartilhar, para falar desse amor. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, Exatamente, né? Não é nós que cara. vamos pegar e abrir a cabeça do cara e toma, meu irmão. Exato, Não exato. é. Não, e eu sou muito apaixonado pelo Espírito Santo, pelo fato de ele nunca força nada, cara. Nada. Ele podia Deus podia ter me tirado a força do mundão. Podia ter me catado pelo colarinho e me jogado. Ô, isso não é pra ti. Ele ficou ali, ó, como um gentleman, sentado, sempre sorrindo, falando: continua, cara, continua. Um dia você vai sentir falta. E quando você sentir falta, mas você precisa se reconhecer. Entendeu? A Bíblia não fala que aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia fala que aquele que se humilha
E quando você reconhece a sua debilidade, a sua fraqueza e a sua necessidade de Deus, é aí que a exaltação chega. Nosso orgulho é muito grande. Eu acho que o maior erro do imigrante, o maior erro da pessoa que se afasta de Deus é o orgulho. E quando ela não entende que você, cara, que você tem que quebrar o seu orgulho. Lembra daquela música? Senhor, quero O meu orgulho, eu quero descer. Entendeu? Eu acho muito lindo. É descer, é E mergulhar, às vezes é se descer, você quer entregar, descer cara. em posições que você não queria estar. Exato, cara. É constrangedor, o amor de Essa Deus música é é muito linda constrangedor. porque conta a história, né, do cara que tava em um Olha, destaque, né? muito louco. Mas só que para ele, Naamã, né? na mão para ter a cura da lepra dele, tinha que ir lá pro rio que era sujo. Ah, mas tem tantos rios aqui, tem que descer nesse rio aí podre. É, pro Jordão. Não, vai ter que ser lá. E tem que ser 7 vezes, tem que mergulhar. Então, às vezes, né, estamos numa posição, o pedestal, não, meu irmão, agora eu tô em outra vibe, agora é outra coisa, eu vou descer aí. Não, não é assim, não. E a prepotência, o orgulho do homem, né? E às vezes, Não, pra cara, conquistar aquilo que você de fato precisa, para ter mesmo ali aquilo que você necessita, às vezes é necessário recuar e dizer, não, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso me humilhar diante do Senhor, isso é forte. E Portugal, pra mim, ele remete muito à presença de Deus. Porque eu já viajei para muitos países. Eu já viajei para lugares paradisíacos que teoricamente são perfeitos aos olhos humanos, mas nenhum se comparou com a paz que eu sinto em Portugal. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de Portugal, eu estou falando da presença de Deus. Eu já viajei para diversas vibes, eu já estive em diversos ambientes. E eu sei que muitos vão me criticar, falar, pô, o Dom Patrício tá maluco, ele fumou, ele bebeu. Cara, não! É porque eu já estive em vários lugares que você está, em várias festas que você está. Eu já estive nas melhores festas que você pode imaginar, desde Rock in Rio a outras transcendentais, mas nenhuma dessas vibes, nenhuma dessas energias, nenhum desses arrepios se comparou com a presença de Deus. Por isso, eu vejo isso, cara, como um mistério muito grande. E eu sou muito louco, cara, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero fazer obra de Deus, quando eu quero fazer um vídeo, entendeu? E eu quero transformar isso em algo positivo, entendeu? Por isso, você pode me olhar como um cara louco, mas, cara, eu tenho certeza, Deus não erra. Olha aí, cara, cara, é surreal. Falando de lugares, de ambientes e tudo, Deus me deu o privilégio de viver em vários ambientes, em várias culturas. E quando fala em cultura, você sai do Brasil e vem para Portugal, o choque não é tanto, é bem parecido. A cultura, a língua, o clima é totalmente parecido com o do Brasil. Mas quando você fala de Ásia, eu vivi na Ásia, eu tive dias também em Bali, e você vê que lá é uma outra língua, outra aparência das pessoas, é um outro mundo, mas a presença de Deus sempre comigo fala, pai, o meu Deus é tão grande que ele é dono também desse Que lugar. doideira, Ele também é dono dessas né, cara? pessoas. É Então muito isso que é lindo. sensacional, É isso, sensacional, cara. é Então sensacional, eu em qualquer lugar do mundo eu me sinto bem, porque eu sei que o meu pai ele está presente, Cara, né? exato, Porque ele exato. vive em nós. Então onde eu estiver, para mim eu tô tranquilo, velho. Exato. Eu sou um cara que hoje eu tenho uma necessidade absurda de que os meus amigos portugueses sintam aquilo que eu tô falando, entendam. Porque muitos não percebem. Verdade. Olha que louco. Você acredita em mistério? Sim. Você acredita que Deus total. fala? Sim. Você acredita que Deus é poderoso para fazer milagres absurdos? E tenho grandes experiências nisso. Quando eu falei assim, eu cheguei para uns amigos meus e falei, galera, é o seguinte, vocês são ateus, um agnóstico, fiz uma roda e falei, só que agora vou ser um cara diferente, eu vou voltar para a presença de Deus. E começaram a rir. Ó. Escuta o mistério. Mas E isso começaram é a rir. Mas isso é bíblico. Rir. Não, você tá maluco e tal. Eu falei, cara, é o seguinte, eu tô tão no mistério que eu consigo acertar qualquer placar desse futebol que vocês estavam falando sobre futebol, qualquer placar. Daí um ateu gritou, então se teu Deus é verdadeiro, me fala o resultado que vai dar Portugal e Espanha. Eu falei, não se preocupe, Desafiou. não se preocupe. Em nome do Senhor Jesus, vai dar empate e Portugal vai ser campeão. Todos começaram a rir naquele ambiente. Que loucura. Todos começaram a falar, esse louco. cara além de maluco, ele é doido, não tem chance. Lamine Yamal é um monstro, vai engolir o robozão que tá velho. Eu falei, irmão, Yamal pode fazer chapéu, pode fazer 30 gols, Portugal vai fazer 31, porque o meu Deus ele vai ser honrado. Logo após o jogo, 11 e alguma coisa, eu recebo uma mensagem no meu telefone falando, rapaz, verdadeiramente o seu Deus é real.
E é isso que eu tô falando, cara. É muito profético, é muito real esses sinais e prodígios. Mas parece que o apóstolo Paulo falou isso, né? Que as coisas que se discernem espiritual é loucura para os naturais. Então, aquele que não tem essa experiência das coisas sobrenaturais, fala, isso é loucura, isso não Não, existe, mas pai, olha, então é loucura mesmo. Cara, qual é a chance? Depois a gente esteve conversando com eles lá, né? Eu fui pessoalmente e eles até brincaram, cara, pode ter sido uma coincidência, pode ter sido. Eu falei, cara, vai com calma, vai com calma. Vai com calma. Porque eu sou um cara, sabe por quê? Eu não tô desafiando Deus, mas eu conheço tanto ele, que esse milagre não é nada. Esse dia eu tava conversando com os parceiros meus, que a gente falava, cara, já pensou se a gente acordasse um dia com os poderes de Jesus Cristo? Poder de transformar água em vinho, poder de fazer milagre, poder de curar, poder de andar sobre as águas, poder de fazer as pessoas, os mortos ressuscitarem e tal. Aí um outro olhou pra mim e falou assim, rapaz, e não é que a gente acorda? Porque Jesus disse, se creres em mim, farão obras maiores. Cara, e a gente não consegue perceber. Maiores do que ele Pelo fez. amor de Deus. Metade de Portugal tá sofrendo com doença, constipação, rinite alérgica, dores nas costas, depressão. E onde está a cura? No Evangelho. E por que você não curou? Sabe por que as pessoas não se convertem? Porque você não sabe usar o dom que você tem. Porque você não sabe usar aquilo que Deus te deu. Tudo aquilo que você vive é uma teoria. E quando você parar de viver a sua teoria e começar a viver a prática, irmão, você vai ser um dinamite de cura e milagre. Só vai. Não tem erro, irmão. É Deus. É Deus. Se Deus tá na frente, ele vai fazer o quê? Vai ficar se acovardando? O cara deixou o país dele, brother. O cara deixou a zona de conforto dele, deixou o bairro dele. E o cara não tem coragem de deixar uma palavra profética verdadeira usando o nome de Deus. Pô, Deus não cura mais? Deus não salva mais? Por que Portugal é um país tão triste e as pessoas não acreditam cada vez menos em Deus? É uma frieza espiritual tremenda, né, cara? Doideira, cara. Esses dias eu vi um vídeo de um moleque saindo na rua, perguntou, você acredita em Jesus Cristo? Todo mundo ria. Foi, eu vi esse vídeo, me doeu. Todo mundo ria. Todo mundo doeu, cara. Fala, não, me doeu, Jesus falei, Cristo. nossa. E os que acreditam, não faz ideia quem é. Ah, o homem da Bíblia, acredito. Sabe por quê? Mas existe uma grande diferença de conhecer, ouvir falar e sentir. Cara, esquece. Você não tem noção. Aquele que sentiu a presença de Deus, ele não é um cara normal. E as pessoas estão querendo viver uma normalidade. É muito lindo você adorar Deus dentro de uma igreja. É maravilhoso você jogar no chão, você pular, rodopiar, você faz o que você quiser. Mas mais lindo ainda é quando as pessoas veem Deus na sua vida. Isso é perfeito, cara. É doideira isso, né, cara? Isso é loucura. É doideira. E essa imagem que eu tenho as pessoas vão se sentir constrangidas com isso que eu tô falando. Porque é estranho ver um Dom Patrício desse jeito, né? Cara, até interessante falando com você aqui, eu falei, porra, esse cara tem milhões de seguidores e eu não tenho acompanhado você ultimamente, Ok. mas eu vi que você tem postado menos. Né? Você tem bem menos postado aí. Bem menos. Aí eu falo, o que é que o pessoal tá pensando agora do Patrick? Zé? Tá louco ele. E aí vem o que a palavra diz, é loucura para os naturais. Então, eu acho que... O Evangelho da Cruz é loucura para os que perecem. É loucura. Véio. Então, acho que muita gente aí, talvez milhares, vai ficar assim, pô, esse é aquele mesmo cara, esse é o mesmo Patrick aí, esse é o Dom Patrício? Não, porque mudou, teve uma mudança aí. E como é que você tá vivendo agora, esse momento agora? Como é que tá sendo para você? A mudança, ela não começa no corpo e nem na mente. Ela começa no espírito. Porque é ali onde Deus habita. Então, quando Deus muda o seu espírito, ele começa a trabalhar de uma forma inexplicável. Porque as barreiras e as escamas do seu olho, ela caem e você começa a perceber e ver coisas que você não via antes. A resposta muitas vezes estava ali na sua frente, você não via. Cara, essa história que a gente ouve quando a gente prega, você com certeza também é um pregador do Evangelho, e a gente fala sobre cegueira espiritual. Ah, vocês são cegos e tal. Só que só quem viveu isso sabe. Tu sabe, tu percebe, tu tá ali. É como se o Evangelho, ele estivesse dentro de você, lá no seu subconsciente. Mas ele estivesse lá. E você não consegue acessá-lo. Você não consegue voltar para ele. Você não consegue dizer não para as coisas do mundo. Você está falando besteira, você está sentando na roda dos escarnecedores, você está completamente fora da vontade de Deus. E você não consegue ver isso. E quando o Espírito Santo entra, tudo fica muito mais claro. Você começa a sentir cheiro até do pecado.
Você começa a ter uma visão muito mais apurada e você começa até a prever onde aquela conversa vai chegar. Você começa a entender que essa mudança ela é essencial, mas ela também remete sacrifício. Entendeu? Então, uma coisa uma música que mudou a minha vida, que tem mudado, é aquela... se eu perder tudo que eu tenho em troca do amor, entendeu? Eu falaria. Porque, e fala da graça de Deus, a graça que vem de graça. Porque ele não merece, cara. O que a gente faz pra merecer? Nada. Não tem nada, brother. Nada. Eu só sou um cara, entendeu? E sabe o que é louco? O que me deixa mais revoltado? Como um influencer. Como um cara que tem muitos seguidores. Nunca ninguém falou de Jesus pra mim. Por mais que eu nunca vi um crente. Quantas igrejas eu passei? Quantas pessoas que eu ajudei? Quantas pessoas que eu evangelizei aqui? Quantas pessoas eu tirei da prostituição e levei pra igreja, que hoje são casados? Quantas pessoas que eu tirei do mundão, que hoje são obreiros? Quantas pessoas que eu ajudei líderes a levantar ministérios, igrejas? Quantos grupos eu tive? Quantas reuniões? E o mistério é muito grande, porque nunca nenhum desses caras veio nem fazer dizer, olá, entendeu? Nunca se aproximaram de você nunca. Nem os amigos pastores, nunca ninguém. Me percebeu? Sabe por quê? E me revolta por quê? Porque eu não quero que isso aconteça comigo também. Mas é aí onde vem a questão da cegueira espiritual de muitos que se acham, né? Pô, espirituais. Deus cegou a mim e cegou eles também. É isso, porque eles talvez não tá vendo você, ele tá bem, o que ele escolheu, Doideira, isso aí, né, pá. cara? Eu faço parte de um grupo chamado Homens com Propósito. Uhum. E me permita aqui o presidente, meu amigo Rafael Nassif, que a gente faz uma parte do lugar seguro dos homens, né? Que o homem, ele é muito, digamos assim, Vou notar aqui. homens, ele não é de compartilhar as suas dores, as suas dificuldades. O homem não, cara, tá bem. E aí, cara, você tá bem? Tá bem, tá bem. E ele mostrou um vídeo lá, a gente passando sobre isso, que a gente fala de forma superficial e até no automático. E aí, como é que você tá? Tá bem? Tô bem, meu irmão, tá tudo tranquilo, mas porque a gente quer estar sempre bem, quer sempre estar assim, às vezes tá morto, acabado, destruído, passando por situações financeiras, conjugal, e quer sempre estar mostrando que tá bem. Então, às vezes, esse mostrar que tá bem, aquele que não tem a visão espiritual te olha, vê sempre você bem e fala, eu tô pior do que ele, eu não vou nem falar nada para ele não, porque ele tá bem. Mas aquele que tem a visão de fato espiritual, ele olha na alma ali, cara, e fala, pô, velho, você tá vivendo uma enganação, aí você não tá bem. Doideira, cara. Isso é uma loucura, cara, isso é uma loucura. E Então, talvez seja isso, cegueira de muitos, né, que sabe que você bebeu da água, que você veio dessa fonte, mas que você estava por um momento que eles talvez estavam enfrentando dificuldades e começa a medir o teu posicionamento. O cara tem milhões de seguidores, esse cara tá bem, tá maravilhoso, tá no, né, até queria estar onde ele tá, mas não sabe da guerra que você está enfrentando, que é a guerra espiritual. Então, você falou agora do cheiro do pecado, você sente até o cheiro. Essa semana eu vi um vídeo da Karina Bacher, parece, né, que ela tem um podcast, e ela falando que ela pousou para uma Playboy, que inclusive foi no Natal, que comemorava ali o Natal, e hoje ela lembra desse trabalho, então ela vê uma publicação desse trabalho, ela tem nojo disso. Então, o que é que ela está dizendo? Que ela está vivendo uma cegueira naquele momento que ela fez. E hoje não, hoje ela vê com um olhar espiritual. Fala, pô, aquilo ali não foi eu, aquilo ali não é eu e nunca vou fazer isso. Eu te falei de um passado, até os 26 anos, que eu não conhecia, não tinha bebido dessa água, não tinha ainda, né, conhecido e me aproximado de Cristo, apesar que ele sempre esteve comigo. Mas eu não a conhecia, eu não fazia as suas vontades. Eu fazia um monte de besteira que eu olho para alguém hoje e falo assim, cara, eu era igualzinho, cara. Que vergonha de mim, mano. Que vergonha, cara. Eu fazia justamente Sério, isso, cara? e achava que era certo. Então, é a cegueira espiritual que te leva a isso. E às vezes a pessoa que tá ali perto, e aí vê você numa posição que parece que tá bem, que tá maravilhoso, e aí não tem coragem de chegar e falar com você, de conversar com você. Apesar que hoje tem muitos que têm coragem até de te julgar, mas de ir lá e conversar de fato, mesmo dar a mão e ajudar, são poucos. cara, São mas poucos, cara. eu acho que tudo isso tem um propósito, né? Eu lembro que quando eu vi muitas pessoas nesse enredo, nessa fama crescendo, indo pra igreja. E quando foram pra igreja, a primeira coisa que fizeram foi se afastar de mim. Tá ligado? Amigos, que eu falei, meu Deus, vai estranho. Eu pensava que Deus, ele
Pô, se a pessoa se aproximou da igreja, vai, entendeu? Vai valorizar. Cara, e eu sou muito louco. E a galera sabe disso, que são meus amigos de verdade. Pô, eu já ligo e falo, mano, os caras vão pra igreja, mano, vamos buscar Deus e tal. Os caras, caramba, pô, Patrick, isso é isso, cara. Mano, é Deus, irmão, por quê? Porque eu percebo o valor disso. É muito egoísmo você querer sentir sozinho e ter uma graça sozinho. Pô, se é bom, por que você não compartilha? Quando eu tava lá no mundão, todo mundo que fumava me oferecia cigarro. Todo mundo que bebia me oferecia bebida. Todo mundo que se drogava me oferecia droga. E por que que eu, que tô mergulhado na essência do Espírito Santo, por que que eu não ofereço aquilo que eu acho que é bom? É errado? Pô, não é errado você oferecer droga, não é errado você oferecer bebida, não é errado você oferecer cigarro, não é errado você oferecer uma vida promíscua, mas é errado oferecer a presença de Deus? Tá maluco, irmão? Eu vou oferecer até o último dia da minha vida. Se você trombar comigo, a primeira coisa que eu falar assim, irmão, quer sentir? Vem pra cá, vamos orar. Meu Deus. Tem um certo sábio aí, não sei se eu posso falar assim um sábio ou não, mas um escritor, um historiador, talvez, que ele fala que quem não tem o desejo de levar alguém para o céu é porque não tá indo para lá. Meu Deus. Então, você quando falou aí no meio da nossa cara. Conversa aqui, tudo, você falou, nossa, vontade de levar minha família, levar os amigos, todo mundo. Você tá no primeiro amor, tá no desejo, você quer que as pessoas estejam ali experimentando da água que você tá bebendo, que é boa, é maravilhosa, é agradável, é perfeita, né? Então, você tem esse desejo, pô, quero que esteja ali as pessoas também comigo. Então, quem não tem esse desejo, cara, é porque não tá no caminho. É muito Então, forte isso, né? Isso é forte, muito É muito isso. forte, é muito forte. Isso é sensacional. Mas vamos falar um pouco também de você no teu processo como não digamos assim na tua profissão, mas como também um homem de visão empreendedora, como um cara que largou o Brasil e veio aqui também, claro, para conhecer o desconhecido, como já falamos aqui, mas como tem sido a tua vida como um empresário? Você também, além que eu falei aqui da tua opção da área de barbeiro, você é escritor, você tem o stand-up, tem o teu personagem, tem os teus trabalhos. O que é que você investe mais aqui? Eu sou um cara muito simplista quando a gente fala de empreendedorismo, investimento, porque Portugal ele é um país muito propício a ser um investidor. É muito ridículo, com todo respeito, as pessoas que ainda não perceberam isso, é muito mais fácil você trabalhar para você mesmo, para ganhar, mesmo que seja pouco, para você mesmo, do que trabalhar para os outros para ganhar pouco. Sim. Porque o salário é tão baixo que é quase uma escravidão você trabalhar por um valor tão irrisório o mês todo, gastando horas da sua vida para dar algo que é para os outros. Então, a minha visão sempre foi muito simplista, de uma forma muito prática, entendeu? Pô, se for para ganhar pouco, trabalhe para você. Que você vai determinar teu tempo. Exatamente. Não que você vai trabalhar pouco. Porque exatamente. quem tem a visão realmente de crescimento e trabalha para você, trabalha muito mais. Eu posso dizer isso, porque eu fui CLT na minha vida durante 1 ano e meio. A minha carteira foi assinada 1 ano e meio. Então, estou com 44 anos, eu nunca mais trabalhei para ninguém. Assim, essa semana eu estava conversando aqui com o Max Coelho, né? Que foi... Hoje ele é um policial reformado que veio do BOP lá no Rio de Janeiro e está vivendo aqui em Portugal. E a gente falando sobre essa questão de trabalhar. Cara, eu não sei trabalhar para alguém, está determinando ali o que é que eu devo fazer, o horário que eu tenho que começar e terminar. Eu não consigo. Mas é muito louco você falar isso, e talvez é algo que distancie muito da sua zona de conforto, daquilo que você vive hoje numa realidade. É por isso que agora eu estou fazendo um grupo, ok? Eu estou trocando o stand-up por palestras que realmente vão ensinar, impulsionar pessoas de uma maneira muito mais simples, imigrantes, entendendo o seu lugar como um imigrante. São imigrantes de elite, pessoas que realmente têm potencial. E eu tenho certeza, eu tenho aprendido muito, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de viver entre grandes empresários, investidores que vivem em Portugal no ramo de sucesso, não só na restauração, mas empresas de construção, obra, indústria do carro. Eu também vendo carro, também trabalho, adoro a arte da venda. Eu acho que isso aí todo homem tem que saber. Uma das coisas que você tem que aprender é saber vender. E por isso que eu estou agora disponibilizando as minhas agendas a partir do próximo mês para dar palestras, para dar ensinamento a pessoas que realmente precisam aprender, a evoluir e empreender, né? Pô, que legal, você estava conversando aí, falando, pô, esse cara é muito bom na palestra, o cara que tem grande conhecimento na questão da comunicação, hoje tem um grande conhecimento como imigrante aqui em Portugal, você tem acesso hoje a todo tipo de negócios aqui, a empresários e tudo, e você agora acabou de confirmar aquilo que eu estava pensando aqui, de perguntar,
O cara é escritor, o cara tá na comunicação, o cara que tem conhecimento em rádio e tudo. Então, Eu acho que legal. a procrastinação foi o que me limitou muito tempo. Durante muito tempo, né? Então, porque as pessoas viam o Dom Patrício como um cara engraçado. E eu percebia que isso limitava muito também aquilo que eu poderia agregar na vida das pessoas. Porque eu sofro com as pessoas que são CLT. Eu sofro vendo elas, vendo a família inteira destruída porque elas não têm tempo pra nada. Verdade. Entendeu? Quando, na verdade, em Portugal, se você vai lá vender coxinha, né? Um beijo lá, ela já vai ganhar mais do que trabalhando pros outros. Deu até um beijo pra lá, é coxinha da Lai, Coxinha parceira. da Lai, Então, mas eu vejo histórias como a da Lai, como a do Excelência Pintura, como a do Sushirão, todas essas empresas que eu tenho contato, que eu trabalho, com pessoas que saíram do nada, investiram em coisas que pareciam loucura, que vender coxinha, ou vender pastel, né? Ou pessoas que vendem, eu conheço empresas que vendem pão de queijo. Pô, o cara tá investindo numa área que é muito específica e o cara tem sucesso. O cara cresceu, o cara evoluiu. Eu conheço amigos meus, particulares, que o cara ganhava 500 euros por mês quando trabalhava pros outros. Hoje ele ganha 50 mil. Fazendo o quê? Coragem, determinação e acreditando naquilo que ninguém acreditava. Aprendendo uma profissão nova em 1 ano e abrindo uma empresa depois de 2. E o pior é que essas informações, hoje você tem a facilidade do acesso, que as pessoas não tinham, mas hoje a gente vê tanto case de sucesso, pessoas que vendiam água no sinal, vendia paçoca no sinal, e hoje são grandes empresários. Mas eu acredito que muitas dessas pessoas, elas precisam de um start, ok? Então, precisam ser impulsionadas. E eu acredito, você também está nessa área, o poder da comunicação, ou de ouvir alguém impulsionando, pode despertar um gatilho muito grande e uma chama para a pessoa empreender. Por isso que eu quero agora, eu fiz, você sabe, eu fiz show em Portugal todo de stand-up, fiz pessoas rirem, mas eu via que as pessoas riam, iam para casa e voltavam a ser elas mesmas. Enfrentava, né, a sua realidade. Exatamente. Então, eu não quero mais isso para mim. Hoje eu quero que as pessoas vão sorrir, vão brincar, vão evoluir, mas elas vão sair de lá totalmente transformadas, dizendo... Pô, cara, que propósito legal, isso é muito bom. Entendeu? Não seja só de momento, né, mas que isso aí fique aí carimbado na vida das pessoas. Óbvio. Então eu tô me dedicando muito, estudando muito, é outra área, outro assunto, mas eu não posso ser tão egoísta. Eu fui muito egoísta durante muito tempo, claro, eu sei, galera, porque muita gente queria saber, pô, como é que você chegou aí, pô, como é que você, pô, me ajuda aí, pô. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de crescer negócios, de crescer empresas, de crescer internet. Então as pessoas, pô, o que você faz, cara? Como é que você consegue chegar a lugares assim? E eu acredito que grande parte daquilo que eu tenho dentro do meu subconsciente é divino, vem de Deus, cara, é um dom de Deus. Mas é algo que é aprendível, é algo que as pessoas conseguem... Mas esse dom é o que você falou aí, é a venda. Porque você sabe vender. Talvez, você é bom na venda, talvez. Mas é isso porque que a pessoa... até na questão da presença em um certo ambiente, você está vendendo a tua presença ali. Exato. Né? Então esse posicionamento aí, isso é grandioso, tem muita gente que não sabe. E tem pessoas que têm esse dom e não sabem também como usar para trazer benefício próprio e também para compartilhar com outras pessoas. Exato. Isso é interessante. Mas dentro dessa vertente aí, você pensa talvez em mudar o Dom Patrício, aposentar, ou como cara, eu acho que o Dom Patrício ele nunca vai se aposentar, entendeu? Só que ele vai ganhar um propósito maior, entendeu? O propósito que era simplesmente fazer sorrir, tirar as pessoas da depressão, dar algum momento ali de 1 minuto de Reels compartilhado, ele vai se transformar em algo que pode levar a pessoa a mudar de vida para sempre, que eu acho que tem uma importância, porque eu não quero mudar apenas momentos, eu quero mudar uma história. E eu acho que eu tenho essa capacidade. Deus me deu um dom e eu preciso respeitar esse dom e saber usar esse dom, ok? Então, além de falar de humor, entendeu? Eu sei hoje em dia o que 98% das pessoas passam como imigrantes. Porque eu já passei por lá. Eu já sofri o que muitas pessoas sofreram. Então eu tenho propriedade para falar para elas, entendeu? Que eu sei como elas vão restaurar o casamento, eu sei como elas vão levantar a empresa, eu sei como elas vão sair do fracasso, eu sei como elas vão sair da falência, eu sei como elas vão crescer uma rede social, eu sei como elas vão mudar de vida, eu sei como elas vão mudar de mente, e eu sei como elas vão ser alguém de sucesso. Porque eu tenho propriedade. Porque eu já passei, eu já sofri, eu já caí, e não por ser o melhor, mas por alguém que entendeu o chamado. E é isso que eu quero fazer com que as pessoas entendam. Eu vou abrir em setembro uma pequena turma, só vou aceitar 50 pessoas. E ali eu acho que vai ser o estopim, vai ser o início, o begin, né? E como que vai ser isso? É tipo uma mentoria? Como que vai ser isso aí? Cara, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas ou quem já trabalhou comigo, eu trabalhei com mentoria pessoal durante muito tempo em Portugal. Eu pegava empresas que queriam crescer
que não faziam ideia como se posicionar na rede social, que não vendiam, que eram falidas, que não tinham esperança, trabalhava com o gestor ou o dono da empresa, sentava com ele e mentoreava ele com estratégias que podiam mudar e realmente mudaram empresas deles. Eu peguei pessoas que tinham uma loja e hoje tem 10. Tem Entendeu? uma rede de lojas. Tem uma rede de lojas. Com estratégias simples que não conseguia ver. Por quê? Você não vai usar a minha estratégia, você vai usar a estratégia que está em você, porém ainda não foi desbloqueada. Percebe? Então, na verdade, eu quero começar. É muito cansativo eu dar mentorias pessoais. É muito cansativo. Então, mais vale eu dar a informação que eu adquiri com todos esses tempos, com todos esses empresários, para um grupo. Assim como eu fazia o stand-up, com Dom Patrício, fazendo sorrir, fazendo as pessoas brincar, mas com uma visão muito mais de empreendimento, com muito mais de network, entender como se colocar dentro de cada lugar. Eu acho que isso vai ser incrível. Pô, que legal, cara. Então, você pretende ir para quando? Setembro, então? Setembro eu já tô Como vai ser o pensando nome desse projeto aí? E aí eu creio que tem muita gente já curioso, já na vontade, ansioso aí pra entrar cara, nisso. eu fico triste, não triste, mas como vai ser algo muito novo, não consegui dar atenção para tantas pessoas, porque teoricamente eu já tenho um grupo já fechado, que já está praticamente fechado para participar desse primeiro desafio. Para mim é um desafio, né? Um desafio para elas mesmas, né? A gente buscar pessoas que tenham a mente aberta para sair do comodismo, porque tem pessoas, cara, que tem tudo para dar certo. Mas não dá porque parece que estão amaldiçoadas no próprio comodismo. Tem pessoa que aceita, né? Aceitou, fica ali acomodado, né? Aceitou. E até eu tô querendo escrever um livro que vai falar de mim, que vai dizer um inconformado. Eu Olha, nunca legal. tô conformado com nada, eu acho que é perfeito. Eu sempre acho que pode mudar alguma coisa. isso. E tem pessoa que não tá naquele mundinho ali, não, aqui tá perfeito, não precisa sair daqui não, pá. Tem medo de correr riscos, né? A pessoa fica nesse medinho aí. E aí vive uma vida procrastinando a vida inteira e não sai desse ciclo. As pessoas têm muito medo, na verdade, né, de entender. Não sei se você lembra a história de Gideão, quando Israel vivia um tempo de usurpação dos fariseus, que entravam, roubavam as colheitas, eram conhecidos como os gafanhotos. Eles destruíam tudo. Tudo que era para ser do povo eram destruídos e eram consumidos por outras pessoas que não eram. Os midianistas ficavam só aguardando lá, né? Exato. Escondido nas colinas Exato. lá. Quando era o tempo de colheita, eles vinham e levavam tudo. Levava tudo. E o que o povo fez? Foi trabalhar. Mas trabalhava onde? Escondido o talento. Ia lá, o cara tava moendo trigo num lugar que não era pra lá moer trigo, num lagar que era coisa de uva. De repente o senhor apareceu, ô, rapaz, não, você tá fazendo o quê? Eu tô aqui escondido, tá trabalhando. Falo, você vai mudar a história do povo. Não, senhor, eu sou o menor. Da minha tribo, a minha tribo é de Manassés, é a pior que tem, e eu sou o menor da minha casa. Ele não conseguia ver o que Deus queria que ele visse, que é muito importante. Não, eu tô vendo você, é você que vai mudar. Sai daí, vai lá fazer minha obra, vai lá, tal. E quando ele falou, tô empolgado, eu falei, não, antes disso, você tem que mudar o que tá dentro da sua casa, vai lá matar os Baal. Vai lá matar aquilo que tem que matar. Enterra primeiro aquilo que precisa ser enterrado, mata o que tem que ser morto e depois vem. Aí ele foi fazer o quê? De noite, sabe por quê? Porque ele tava com medo da reputação dele, da imagem. Enquanto dos pais, né? Já vinha tradicional, já. Exato. Então eu vejo preso nisso, na tradição. Exato. Então, quando eu acho essa história muito linda quando a gente fala de, cara, forte. Você não precisa de muito. Você precisa de entender que não é com as tuas armas. E é interessante que Deus deu pra ele, né? A oportunidade de faz um teste. Faz um teste. Tá duvidando que eu sou contigo? Faz um teste. E o pior que ele faz e acontece, ele vai e faz de novo. Faz de novo, né, cara? Não, Deus, confirma aí. Caramba, então a gente é muito hipócrita, né? Esses dias eu tava vendo um rapaz falando assim, pô, você viu quando Davi, eu tava falando sobre Davi pegou umas pedras do ribeiro lá e tal, e tudo, e nossa, derrubou o gigante e tal. Falei, pô, Davi tava tudo errado. Falei, mas por quê? Falei, pô, Davi pegou 5 pedras. Quem confia em Deus não pega 5 pedras, só pega uma. Porque a funda é do ribeiro. Não, a pedra é do ribeiro, a funda é de Davi, mas a pontaria é do Senhor. E quando você entende isso, você para de olhar pra trás. Você para de confiar nas pedras que você tem no bolso. Você só arrisca, você só vai. E as pessoas têm dessa, né? Eu não faço porque eu não tenho condição financeira, porque eu não tenho ninguém comigo. Poderia Gideão falar assim, eu não vou porque eu não tenho 32 mil homens. Mas falei, se você ganhar com esses homens todos aí não nem foi eu, não. Eu vou levar... Só 300 só. Exato. Então, só para contextualizar isso, é o quê? Faça com as armas que você tem. Usa a tua fé e vai, meu irmão. Que é no processo, é no caminho que as coisas vão acontecer. É isso. Isso é forte. E eu vejo isso como um propósito. E você sabe que quando eu falei isso, Morivaldo, isso queimou no seu coração também. Sim.
Doideira, né, cara? Loucura é isso. Doideira. Eu acho que o meu espírito testificou com o seu testificou com o meu. Quando eu falei isso, você falou, caramba, sempre quis fazer isso. Você pensou isso no seu coração? Na hora, E você falou isso pra alguém? Não Engraçado. comentei nada com ninguém. Então você acredita que Deus tá falando aqui? Com certeza, totalmente. Ou Ele seja, tá confirmando, na verdade. Confirmando. E eu acredito que Deus vai te usar muito assim também. Amém. Por mais que você olhe pra sua vida e você fala, Deus, muitos estão me vendo forte. Muitos estão me vendo com esse fato, com essa eloquência, com esse jeito de falar. Mas só o Senhor sabe o quão desesperado eu tô. E quando você orava, Deus falou assim, não se preocupe. Porque você não vai ser uma pessoa comum. Você não vai ser uma pessoa que as pessoas acreditam fracassada. E olha que doideira. Deus me colocou uma conversa de alguém lá do Brasil dizendo, eu sabia que ele não ia dar certo. Eu não sei quem é essa pessoa, mas Deus manda dizer que essas pessoas vão ser envergonhadas. Porque ele está contigo e o que ele vai fazer através da sua vida vai ser impactante. Algo tão grande que nunca essa nação viu. Amém, cara. Eu creio nisso. Isso é verdade? Eu creio nisso. É doideira. Você vai comigo nessa palestra? Você vai dar a palestra comigo? Cara, não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Pra Ou mim seja, é um privilégio, vai chorando cara. aqui, irmão, Você caramba. falou aí, cara. Você tava falando antes, tava arrepiando os braços aqui. Você falou agora, arrepiou, foi tudo por dentro aqui, cara. Não, isso é... Ai, por quê, brother? É isso, é assim que eu vejo Deus. Entendeu? Quando as pessoas pensam, tem um processo. Não é, irmão. Deus tá mergulhado dentro de você, o Espírito Santo tá dentro de você. Por que você não mergulha dentro dele? Quando a gente se entrega totalmente, não tem. Isso é forte. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Você nunca vai ter a oportunidade de voltar atrás. E quando você não entender isso, quando você não entender o seu chamado, você nunca vai evoluir. Cara, ó, você falando agora, não sei se é muito forte, porque talvez pessoas que nem ele falou, vem aqui, né, bonito, vem aqui esse estúdio aqui, né, vem as pessoas que vêm aqui, pô, o cara tá falando com o Patrick, o cara tem milhões de seguidores, o cara tá bem, olha o estúdio que o cara tem aí, meu irmão, mano, rapaz. doideira. Cara, eu nunca falei isso aqui num podcast, mas Deus sabe. Eu tô com esse estúdio aqui que eu montei com 2 semanas que eu cheguei aqui em Portugal. E eu não montei esse estúdio aqui para ganhar dinheiro com ele, mas para ser um instrumento de Deus com as pessoas que sentam aqui, Cara, e que vai transmitir mensagem para as pessoas que estão do outro lado. Eu sinto isso. Eu sou ainda pequeno em termos de seguidores nas redes sociais. Tem 26 mil inscritos no nosso canal. Mas se eu ganho uma pessoa, cara, eu ganho o mundo inteiro. Porque isso é replicável. Se você transforma a vida de uma pessoa, meu irmão, você não vai acompanhar, você não vai controlar para quem essa pessoa vai também espalhar e levar para alguém. Então, cara, a semente que foi plantada na tua vida em termos espiritual, tipo lá 15, 20 anos atrás, hoje as pessoas que te seguem hoje estão usufruindo de tudo isso. E quem plantou em você, quem levou para você não sabe disso. E hoje que você está transmitindo e levando para essas pessoas, as pessoas vão replicar para outras nações, para outras pessoas, você não tem controle sobre isso. Então, é sobre isso. O propósito é esse. É doideira, então, cara. Não é por dinheiro, não é por fama, não é por vaidade. Não, eu sei que eu tô aqui por um propósito. E o propósito continua. Não, e o cara nem acreditou que eu ia vir, mano. Não, ele falou eu mandei mensagem de manhã pra ele. Falei, então, qual que é o horário? Ele falou, você não falou nada, achei que você não vinha. Qual foi, cara? Não, irmão, a palavra do crente é assim, sim, não, que patada isso é procedência do maligno. Qual foi? Maligno. Pois é, na hora que você mandou a mensagem pra mim, eu tava em uma reunião, inclusive com uma brasileira que vai lançar um curso aqui, nós estamos na produção desse curso dela. Aí, pá, eu vi aquele cara que eu não tinha salvado o teu número no meu contato. Sério? Aí eu vi aquele cara lá, pá, falei, peraí, eu tô com essa maldição, as pessoas não salvam meu número. Mas agora tá salvo, tá? Tá salvo. Claro, mas você não estava salvo aqui no telemóvel, mas estava no coração, porque eu sempre lembrei de você. Isso aqui é preciso. Pô. E deixa eu falar, tem pessoas que eu convido, e eu não convido porque a pessoa tem, o cara tem milhares de seguidores, vai... Não, tem pessoas aqui, cara, aqui esse programa tem pessoas que pagam para vir para mim fazer entrevista aqui, profissionais que pagam para divulgar o serviço dele, o produto dele. E faz parte, porque eu pago essa estrutura que vocês estão vendo aqui, a gente paga a renda aqui que não é barato. E o cara trabalha, o cara trabalha demais. O cara mexe no botão aqui, mexe ali, então, tá apertando o botão, tá vendo? Tá comigo agora, ele vai lá apertar, ó. Aqui, ó, pô, ele apertou, faz já na hora. Você não viu, cara? Terminou aqui, já tudo pronto, já tudo editado, entendeu? Então, tem pessoas que eu sinto assim de chamar e eu vejo que a pessoa não dá a mínima importância. Eu não vou lá a segunda vez. Mas tem pessoas que eu vou e
Deus fala, insiste. Eu tinha falado com você um tempo atrás, acho que um ano atrás, a primeira vez que eu falei contigo. Um ano, olha o cara ano atrás. Fé, e ele foi atencioso, você falou comigo, talvez uns 2 dias depois, falou, Morivaldo, pá, vamos acertar. Eu falei, só você dizer o dia. Aí você não falou mais dia nenhum. Aí quando foi a semana passada, né? Novamente eu fui lá, deixei uma vírgulazinha ou alguma coisa e você foi e respondeu. Eu senti, pô, tenho que conversar com esse cara. E você respondeu e já foi falar comigo, foi pro WhatsApp. E aí você falou, vamos na quinta-feira, só que eu tava preocupado, achando que você tava morando no norte. Eu falei, pô, será que o cara vai ter alguma agenda aqui? Ele vem e a gente faz, é tranquilo. E eu não lembrei que hoje era feriado. Então eu tava lá no Vasco da Gama com a minha esposa, que ela ia atender uma cliente dela, e eu tava numa reunião online com essa minha cliente, a minha filha do meu lado e tudo. Aí você falou, eu falei, caramba, realmente você falou quinta-feira, mas eu falei, mas você não falou o horário. Você não tinha determinado horário. Exato, eu falei, mas vamos fazer, tem problema. E o cara veio também, né, cara? Meu irmão. E correu bem, diferente. Claro. Não, melhor impossível, irmão. Melhor impossível, sério? Melhor impossível. Mas as pessoas... Eu tenho certeza que pra você que tá assistindo aí, que vai voltar lá do início pra ver essa história desse cara, esse bate-papo aqui, o cara sensacional, tá sendo valioso. Imagina pra mim, o que a gente conversou aqui antes do programa. Então, hoje, vai dar corte. Não, vai dar uns cortes aqui poderosos aqui, vai dar uns cortes poderosos, meu irmão. Tô muito feliz com isso. Então, eu vejo, né, o encontro de fato do propósito de tudo isso que a gente tá fazendo aqui. Eu trabalho em comunicação há 26 anos. Quando eu me converti, quando eu me aproximei de Cristo, eu já fazia comunicação. Eu já apresentava evento para 100 mil pessoas, né? E quando eu vim para o Evangelho, logo também eu fui chamado para o projeto também cristão. E eu tive em grandes eventos com grandes nomes, né, do gospel também. E isso me deixou completo como profissional, como ser humano e como servo do Senhor. Eu falei, agora estou no caminho certo, de fato. E chegou um momento que a gente parou e eu cheguei aqui em Portugal, outra vibe, outra vida, outro projeto. Mas na certeza que Deus está comigo e que esse projeto aqui do Falando Sério, pessoas que sentam aqui na mesa têm um propósito maior. Tem, cara. Pô, Moriva tá com bastante patrocinador, senão, olha, você que queira patrocinar os projetos aqui do Moriva, esse podcast aqui tem, cara, um potencial muito grande. Então você que tem sua empresa, você que tem aí seus negócios e também que gostaria de divulgar o seu trabalho aqui, só entrar em contato com o Moriva, com certeza. Morivaldo é o cara da comunicação. Olha aí, FBI Mídias aqui, grande parceiro, Edson. Tem aqui, ó, Potência K, que teve aqui o Douglas, um cara sensacional, parceiro aqui também do Falando Sério Podcast. E estamos com um novo projeto também, que é o Falando Sério em Movimento. Vamos estar agora cobrindo eventos maravilhosos como esse que você está projetando aí para fazer. Olha. E vamos lá, né, fazer a cobertura, entrevistar os organizadores, os convidados, o cara é jornalista brabo. E vamos lá para compartilhar, porque coisa boa a gente tem que compartilhar com os outros. Top. Então é um novo quadro dentro desse canal do Falando Sério, que é além dos estúdios, Falando Sério em Movimento. Olha lá o microfone lá. Ah, tô vendo, cara. É isso aí, mano. É um projeto que eu espero estar junto contigo. Tá? Claro. Se precisar. Óbvio. Aí. Estamos agora formulando também agora uma nova empresa com parceria com o Pita Filho, um grande profissional, um filmmaker, fotógrafo de mão cheia, um cara sensacional que estamos na parceria. Agora criamos a empresa Image com 2 E no final. Então agora a M-Voice fez essa junção de M-Voice Produções com Imagem Estúdio e estamos fazendo um trabalho sensacional. Morivava! Tá junto, Morivava! Então você trabalhou com rádio, fez programa, qual o estilo do teu programa? Era programa gospel, como que era? Então, eu trabalhei no meio gospel, na verdade eu tive foi uma doideira, porque eu trabalhava com venda já, sempre fui vendedor, né, e fui fazer um curso com um radialista de uma rádio chamada Gospel FM, do pastor Takayama, que Gospel era FM. a rádio do rádio da Assembleia de Deus. Gospel FM, aqui o sucesso é você, vem na Transamérica também, Transamérica Pop, também fiz a Massa FM. Então eu fazia essas doideiras. A Massa é do grupo do Ratinho, né? Ratinho, exato. Então eram as 3 que eu tive contato, fazer esporte, fazer gravações. Só que quando eu comecei a fazer o curso, eu aprendi muito fácil, entendeu? Eu aprendi muito fácil Bom o curso. Comunicação. Era a minha vibe, porque eu já fazia rádio comunitária. E você chegou né? a fazer o curso, tirou da RT e tudo? Exato. Então, não sério? Só, o cara ele não tinha muito tempo. E adivinha? O cara falou, pô, é o seguinte, você não tem tempo, consegue dar uma aula pra mim? Eu vou chegar. E eu comecei, também, eu comprei, eu fui trabalhar pra ele, cara. Que legal. Então eu era o secretário e o professor, que é um cara secretário, então o professor vai chegar, quanto tempo? Eu falei, o professor acabou de falar pra mim pra eu começar na aula. E eu comecei a dar aula. E você não tem noção, cara. Um dos maiores cursos do Brasil, do Everson Barbosa, que é um cara lá, fui eu que dei. O cara era meu aluno, brother. Olha que Ensinei o cara, então, ou seja, eu era muito bom pra ensinar também. Entendeu? Porque eu já tinha visto o curso para ir umas 30, 40 vezes, né? Então,
como eu trabalhava lá, então eu comecei a dar o curso, que eu falei, caramba, mano, então eu me apaixonei pelo mundo da rádio e tal. Só que, tinha uma imagem boa pra aparecer também, entendeu? Normalmente você sabe que radialista parece que vai atropelado ali, você vê, mano, a mulherada ouve a nossa, voz. que voz bonita, Você cara foi sorte, bonito. você tá... Não, mas muita gente Não, você decepcionou comigo. Sério? Encontrava assim, você que é Mentira. Morivaldo. Não, mentira. Não, você tá bem pra caramba. Mas Não, comparado aos que eu já vi, não, você tá... Tô 44 anos, Não, você né, tá cara? bem pra caramba. E ainda Tá mais com o gordo. cabelo todo aí Mas na olha, cabeça. uma coisa séria, eu não vou estar mais gordo assim daqui uns 3 meses não, Então tá? por quê? É um projeto meu. Bariátrica? Não, sacanagem, calma. Tô no Fitbox aí, pesado aí, um abraço, Rafael. Que isso? Sério, Estive cara? com minha esposa ontem, amanhã estamos novamente, então tô no projeto do Fitbox, aí é o projeto Fique Fino. O que é o Fitbox? Então, O Fitbox é o quê? Fitbox, é cara, crossfit? É parecido com CrossFit, tem, né, alguns exercícios assim, inicial, de aquecimento, tá? que é meio CrossFit, mas depois não, é o boxe mesmo, você Que bota isso, a luva cara? de boxe. Pulando em cima de um... Digamos assim, tem uma série pra você seguir lá, né, pra você dar os jabs. Você já treinou na vida antes ou não? Boxe não. E já treinou ginásio? Não, já fiz ginásio. Antes de vir para aqui em Portugal, eu era rato de academia. Que isso, cara? E aqui agora... Esteroide 3 na anos, veia. larguei. Não, nunca usei nada. Era só meu maromba mesmo, né? E antes eu era muito magro, cara. Sério? Bem antes, né? Bem antes. Eu também era com Uns 15 8 atrás. anos, 9 anos Não, de idade. até o meu 19, 21 anos. Eu tenho foto minha de 21 anos que eu tava bem, dava pra contar que as costelas, que era bem magro. Mas depois, não. Porque agora você fica no carro, casa, carro, aí você... Mas antes eu nadava, eu pedalava, eu corria, sempre jogava bola. E aí pronto. Aí depois que eu passei a fazer só academia... Não, você tá bem pra caramba. Então, Agora eu quero ver esse projeto. Agora eu vou acompanhar esse projeto agora eu tô aí. no projeto Fique Fino, você vai ver. Fique fino, vou acompanhar aí. Eu tô com 3 projetos ainda para esse ano 2025. Deixa eu ligar essa minha câmera e falar pra você, ó. O projeto de ficar rico. Eu tô aqui pra ajudar. Quanto mais ficar projeto para aprender inglês. Tô aqui com um cara aqui que falou inglês aqui nesse stand e falei, pô, eu tenho que falar inglês, o cara aqui, ó. E lá no Timor-Leste eu vivi isso, né? Muitos adolescentes e jovens, todos falam 5 idiomas. Uhum. Lá eles têm a língua, o inglês, que é a língua de trabalho. Tem o português, o teto, que é a língua, né, é nativa, né, que é a língua do Timor. Tem a língua dos barrais, que é dos invasores, e tem a língua materna. Então, todos eles falam a língua lá dos seus pais, das suas regiões, e falam essa língua. E eu só falo no português. Malmente eu dava um Jacalai com o teto, né? Não, o cara tá poliglota demais. Esse dia eu tava Jesus Christ. Esse dia não, teve um tempo que eu tava no comboio aqui, pegando aqui linha Sintra, e aí eu vi um grupo de timorenses conversando, eu, Jacalai, irmão. Aí ele olhou assim pra mim, Malai, fala teto? Aí tu falou. Eu digo, Malai é timorense, já. Aí ficava tudo assim, aí, menino. Tô brincando, irmão, mas eu tive no Timor-Leste, então eu fiquei muito feliz em encontrar esse timorense. Aqui tem muito Voltaria? Cara, acho que pra morar... Não, passear sim. A gente vai junto? Porque lá é lindo, cara. É? Lindo. Recomenda? Lindo. E nessa tua visão aí, cara, você tá agora nessa vibe mesmo aí de servir, de missões, lá tem um projeto chamado Proema. O Proema resgata meninas, jovens. Porque lá, não sei se eu posso falar isso aqui, meu Deus, mas eu vou falar, porque também a Simone, ela acaba colocando também nas redes sociais. Mas lá tem meninas, jovens que são exploradas sexualmente pelos pais, pelos tios, pelos irmãos. De uma forma até cultural e grosseira, lá dentro, né, das tribos. Das tribos, não é bem tribo, né, mas lá da área remotas. Então, para eles tem ainda essa que parece ainda ser comum e normal, e não é mais. Em pleno século XXI a gente vive isso. Então, e aí essas meninas, às vezes, quando vai para a cidade, elas são consideradas como estragadas. Então essas meninas não conseguem casar, não conseguem ter trabalho. Então o projeto do Proema resgata essas meninas e elas aprendem culinária, na área de beleza, na área de turismo. Então é um trabalho lindo que já formou milhares e milhares de timorenses. Então, Simone, meu beijo para você, Simone, que é uma guerreira. Tem o projeto Montanhas, que eu fiquei sabendo também que o projeto Montanhas mudou, não sei como é que tá, vou entrar em contato. Tem o pastor Newton.
O pastor Newton, ele é missionário, teve lá em 98, e depois a igreja que enviou ele, levou ele de volta, e ele não conseguiu, quase que entra em depressão, mas ele conseguiu um apoio da igreja em Singapura, e ele voltou para o Timor, que hoje ele tem um trabalho gigantesco. Eu tive a honra de pregar lá dentro do projeto. Vou ir pro Timor. Então, o Timor é maravilhoso, sem falar na beleza natural que tem no Timor-Leste. Lá tem uma ilha chamada Ilha de Atauro, que foi, teve um ano aí que teve um estudo aí que foi considerado a maior biodiversidade viva marinha na história do mundo. Porque você mergulha lá, eu mergulhava com snorkel, eu não queria nem piscar o olho da beleza que tem. Caraca, velho. Dos corais de todas as cores, daqueles peixes. Nossa, é muito lindo. E tem também a Ilha do Jaco. Ilha do Jaco é o Jaco Island, né, que é uma ilha pequena, mas que também é uma biodiversidade gigantesca, uma água quente, a água do mar do Timor é quente e transparente. Então você mergulha só com snorkel, você vê o fundo do mar. Então eu tava lá nadando lá e vendo uns tubarões. Tubarões? Eu vi um tubarão pequeno lá, na hora deu medo. O cara tá falando com... Vocês não têm noção do brilho que ele tá no olho. Ele tá falando de olho. É muito lindo. O brilho no olho dele tá... Aquilo ali parecia que eu tava assistindo um filme. Parecia que eu não tô aqui, cara. Então a gente vê a grandeza de Deus nessas coisas, né? Então, nossa, cara, um lugar, né, tão economicamente falando, pobre, um povo sofrido, que é o Timor-Leste, mais rico nas suas belezas naturais. E a estrutura lá não tem estrutura em termos de hotéis, da estrada, então é bem precário lá. Mas quando você vai para esses lugares que tem as cachoeiras, que tem essas praias paradisíacas, é coisa surreal. Então, eu amo o Timor-Leste. Hoje, para mim, se tem uma nação que está no meu coração, que talvez eu largaria tudo para viver lá, seria o Timor. Mas a minha esposa, a minha querida esposa, a doutora Aline, né? E como somos uma só carne, né? Ela não se deu muito bem. Talvez o medo também é aquela questão da mãe protetora, Claro. porque lá não tem o acesso que a gente tem aqui, Claro. o acesso que a gente tem lá no Brasil em termos de saúde, em termos da alimentação. Então lá tem ainda essa falha, essa falta. Tá muito, então, muito atrás. tá bem aí atrasado nesse sentido. E depois da pandemia, então, ficou ainda bem mais complicado. Não, percebo, Mas eu percebo, amo o Timor-Leste, cara, eu amo demais. É uma nação maravilhosa. Então, eu tenho, na verdade, hoje, a cultura, né, a cultura oriental hoje está em mim, por causa do Timor-Leste. Então, o Timor, a Indonésia, e como eu falei, que você está falando aqui da Tailândia, a vontade ainda de morar numa ilha na Tailândia. O pessoal fala que está aqui em Portugal e vem, não, aqui no futuro eu quero comprar um sítio lá no Brasil e morar no Brasil. Amo o meu Brasil, amo o meu país, as pessoas, a cultura e tudo. Mas eu não tenho esse projeto de voltar mais para o Brasil. Como eu falei aqui para você, né? Onde eu estiver, o meu pai é dono daquele ambiente, daquele lugar. Então, em qualquer lugar para mim que eu for, Deus está comigo. Então, meu projeto era de morar ainda no futuro, talvez numa ilha lá na Indonésia. E a tua mulher fala o que disso? Ela fica me olhando assim, fica... Esse cara é meio louco, mas é aquilo que a gente diz, né? É loucura. É loucura para os naturais. É bom demais falar com você, cara. E você, teu pensamento, hoje você, claro, está em casa, hoje em Portugal, teu pensamento é manter aqui as tuas raízes e permanecer aqui? Cara, eu acho que o meu futuro pertence a Deus. Onde Deus mandar, eu vou. Deus lá, você vai lá pro Japão. Eu gosto muito de viajar, né? Você vai, entendeu? Eu quero entender primeiro o meu propósito aqui. Eu acredito que o meu ciclo aqui ainda não fechou. Uhum. Eu tenho muitas coisas pra cumprir, pra fazer, entendeu? Então, eu vou cumprir tudo que tenho que cumprir aqui. Quando eu me sentir realmente que concluir a minha missão, aí, quem sabe eu... Bom demais. Cara, se a gente for continuar aqui contando toda a história, a gente vai passar aqui até o final de semana todo falando. Vamos deixar. Mas então... E o Dom Patrício tem algum recado para alguém aqui? Olha nessa câmera e deixa um recado. Depois eu quero com o Patrick, né? Mas agora eu queria o Dom Patrício deixar seu recado aqui para o pessoal. Como é que é, maltinha? Maltinha, meus queridos. Pá, o Dom Patrício é alguém que quer vos ver sempre a sorrir. Para que tu percebas que tu és uma pessoa especial, estás a ver? Pá, e não te importes, pá, com a tua situação. Porque as cenas... nem sempre tem que ser aquilo que tu pensas. Às vezes estás mal agora, pá, mas é para que tu aprendas uma lição bué importante, que as coisas vão melhorar, porque não tem mal que sempre dure, estás a ver? Então, levanta-te a cabeça, pá, sorria, tu és um gajo ganda porreiro, então sacode essa poeira, dá a volta por cima, e olha, confia, vai dar tudo certo, pá.
Esse é o Dom Patrício. Mas e o Patrick? Cara, O Patrick, algo que eu não perguntei, eu sempre digo aqui para os nossos entrevistados, né? A gente faz várias perguntas, fala de vários assuntos, mas talvez você veio, pô, o que é que Morivaldo vai falar comigo? Nem com esse cara, esse cara me convidou aqui, ele vai falar sobre o quê? O que é que ele quer saber de mim? E aí você pensa, pô, será que ele vai falar de determinado assunto? Vamos preparar aqui para dar a resposta a ele. E talvez eu nem toquei no assunto nenhum e você queira compartilhar. Então, é a pergunta que eu não fiz, mas que você quer compartilhar e levar para os inscritos. Caramba, eu tenho uma dificuldade com isso aí, cara. Sempre eu tava esperando, né? Então, a pergunta que você não fez que eu gostaria de falar é... Cara, eu acho que até você fez, entendeu? É sobre em relação a Jesus na minha vida, entendeu? Se realmente Jesus vai ser o foco do meu trabalho, do meu conteúdo. E eu digo que tudo que eu vou fazer a partir de hoje, ele vai estar não baseado nas minhas vontades. E sim vai ter uma profundidade sempre com um recado muito maior e melhor. Porque eu acredito que o meu propósito como Dom Patrício, ele foi cumprido até aqui. Porém, hoje eu sofro com uma crise de identidade muito grande, de olhar para alguém e não reconhecer. Por quê? Porque eu percebo que o meu propósito maior é levar algo que pode não simplesmente fazer você sorrir, mas que pode mudar a sua vida para sempre. Então, não espere nada de mim, mas tudo que vier, pode ter certeza, vai mudar completamente a sua visão da vida. Olha aí, você é forte, é bênção. É pesado. Então, um Patrick aí, talvez numa versão diferenciada, que você talvez não conhecia. I don't know. Quem sabe? Ou não. Eu vou perder bastante seguidor, com certeza, mas quem ficar vai curtir. Ô, meu irmão, que você não venha se apegar a isso, mas com certeza as pessoas que te acompanhar que serão beneficiadas. Claro, né? claro, com certeza. Claro. Então eu desejo tudo de bom pra você, sucesso, conta comigo. Que isso. Viu? Me bota aí nas tuas orações e na tua agenda como teu amigo agora aí, não, tá já bom? era, porque já agora era. eu tô contigo. E já te fazer o convite, agora essa versão agora talvez não dê, mas em breve, né, já te deixar o convite para você participar do projeto Homens com Propósito. Claro. Aí que é maravilhosa. Conta comigo. Moriva é o cara, mano. Moriva é o cara. Não, Morivaldo não dá, irmão. Morivaldo. Não, Morivaldo mas é interessante é Moriva. Você foi um dos poucos aqui que estava dentro da entrevista do nosso bate-papo, porque você falando o nome, pronunciando o nome certo, Morivaldo. Não, o certo é errado. O pessoal chama de Lorival. Sério? É tanto nome que me dão. Tem lá o pastor Fernando Santana lá na Bahia. Cara, ele sempre me chama com um nome diferente, porque ele vê as pessoas me chamar com um nome diferente. É porque eu sou muito apegado a detalhes, né? Eu gosto muito, eu acho que o nome é a coisa mais importante nesse mundo. E eu acho que é a complexidade de você entender. Claro que eu vou chamar de Moriva, que é muito mais bonito, muito mais jovem, né? Mas que eu botei lá, eu sou Moriva. Ah, sério? Eu vi. Eu sou Moriva. Eu vi lá e tal, eu tô sempre muita atenção. E é engraçado porque cada peculiaridade de nome, cada pessoa tem um nome diferente, cada pessoa tem o seu nome, a sua distinção. Então eu acho que isso, cara, que remete a sua personalidade, né? E o engraçado, cara, pra você ter uma noção, a Bíblia fala que Deus, ele sabe o nome de todas as estrelas, e cada um chama pelo nome. Ou seja, se Deus sabe o nome de todas as estrelas, se nem Deus esqueceu o seu, quem dera eu. Então eu acho muito louco isso aí. Então pra mim a coisa mais simples que a gente pode fazer é se importar, não simplesmente com uma entrevista, mas se importar realmente com a essência de cada pessoa. Mas porque você nem viu o apelido, né? Que aqui lá no Brasil fala sobrenome, aqui é apelido. O quê? Que é Morivaldo Argolo. Argolo Silva. Cara, aí ficou Morivaldo Silva. Agora eu sou Moriva, tá melhor, tá mais fácil. Cara, mas é Morivaldo Argolo Silva. Argolo é bonito também. Argolo é o quê? É holandês? Cara, eu não sei nem qual é. Eu vou até pesquisar, aproveitar o chat GPT e dar uma olhada aí. Argolo? Eu nunca ouvi falar. O meu nome Morivaldo Silva, no tempo do Orkut eu procurava, não existia nenhum. Agora no Facebook já tem. Já tem? Já tem. E também até tem um significado, que eu não vou falar aqui agora. Você quer saber, pesquisa lá no chat GPT. Morivaldo. Morivaldo. Pô, bom demais, cara. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Tamo junto, tá? Satisfação de coração poder conhecer você e compartilhar um pouco da tua história aqui no nosso projeto, tá bom? Tudo de bom pra você. Então tá aí, gente, mais uma vez, falo pra você, ó, quem não assistiu na íntegra, volta lá do início e vai assistir esse bate-papo com esse cara sensacional, que hoje compartilhou, né, a essência, a história dele, que talvez ele nem compartilha nas redes sociais dele, né? É isso e aí, hoje foi top demais. Então tá aí, Patrick, no Falando Sério Podcast. Beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Bye, bye.
Valeu, irmão. Tamo junto, Show, cara. irmão. Bom Top demais. demais.